Olá, queridos irmãos e amigos, aqui estamos uma vez mais para iniciarmos um novo ciclo, um novo trimestre, um novo estudo, uma nova temática. E esta temática é uma temática muitíssimo importante, o grande conflito, porque é esta compreensão daquilo que é chamado o grande conflito que nos ajuda a compreendermos tudo o resto na história, tudo aquilo que se passou e passa na história bíblica. E nós podemos compreender, e eu gostei particularmente do título que foi dado a esta primeira lição, a guerra por detrás de todas as guerras, porque a expressão o grande conflito é isso mesmo, portanto é o grande conflito que está na origem de todos os outros conflitos que têm havido e que continuam a haver. De modo que vai ser uma viagem muito interessante, vai ser uma maratona muito interessante. Agradeço mais uma vez a preciosa colaboração do irmão José Eloy. Obrigado, e sei que em sintonia um com o outro e com o Senhor, nós vamos alegrar-nos por podermos transmitir estas verdades que queremos que não só venham reforçar a nossa fé, mas possam também vir a reforçar a fé de cada um de vós que nos acompanham neste nosso canal. Pois bem, sem mais delongas, vou dar a palavra ao irmão José Eloy para que ele possa orar para nós iniciarmos a nossa reflexão. Amado Pai que estás nos céus, nosso Criador, nosso Redentor, nosso Senhor, nós elevamos até Ti a nossa prece, a nossa oração, para Te suplicar a Tua bênção, para Te suplicar a Tua presença, Senhor. Que Tu nos dês o Teu Espírito Santo ao pastor Paulo Cordeiro e a mim, e que Tu dês o Teu Espírito Santo àqueles que irão ouvir, e que nós possamos apreender aquilo que está escrito, e que possamos compreender o porquê das coisas, Amém. Das coisas más que nos rodeiam, Senhor, e que nós possamos compreender que temos também em Ti um Salvador, um Redentor, um Protetor, e que temos em Ti, querido Pai, a solução de todos os problemas, de todas as guerras, de todas as lutas que existem no nosso mundo, Senhor. Ajuda-nos a compreender esta primeira lição deste novo trimensário, Senhor. Amém. Que nós possamos realmente entender algumas coisas, talvez para alguns que nunca entenderam, que possam pela primeira vez então entender. Isso. Aqueles que já sabemos, Senhor, ajuda-nos a relembrar pelo Teu Espírito Santo aquilo que já sabemos, traz à nossa memória, ao nosso coração, aquilo que já lemos e aprendemos há tantos anos, Senhor. E que nós possamos montar este puzzle que muitas vezes existe na nossa mente, Senhor, que nós possamos encaixar peça com peça e que possamos ver o quadro completo. Amém. E que nós possamos compreender realmente o que se passa nos bastidores, no mundo invisível à nossa volta, Senhor. É verdade, Senhor. Ajuda-nos a preparar-nos para a Tua vinda, Senhor. Dá-nos o Teu Espírito então, neste momento, suplicamos em nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado, prezado irmão. Antes de entrarmos no assunto geral, que queremos só dar uma pequenina introdução, portanto, ao tema geral do trimestre e depois de entrarmos, obviamente, no tema da lição número 1, eu vou fazer uma coisa que nunca fiz, mas que achei interessante e que quero partilhar, é uma curiosidade que eu quero partilhar convosco e que é o seguinte: os irmãos certamente têm notado que, portanto, no início de cada trimensário aparece sempre o mapa da divisão para a qual, portanto, são canalizadas as ofertas da Igreja Mundial, e a divisão para a qual irão as ofertas neste segundo trimestre, portanto, deste ano de 2024, é a divisão euroasiática, ok? Ao passo que a divisão para a qual foram canalizadas as ofertas para projetos especiais no trimestre anterior, que nós terminámos a semana passada, é a divisão sul da Ásia ou sul-asiática. E normalmente, não é sempre, mas gosto de vez em quando, sempre gostei muito de números e gosto de trabalhar aqui com os números que aparecem aqui nestes quadros estatísticos, e quando olho aqui para estes números, gosto de ver, portanto, o número de membros, não é, que existem nessas regiões do mundo, comparado com o número de habitantes dessas mesmas regiões. E depois é uma conta muito simples, que faz-se uma divisão entre o número de membros e o número de habitantes, e depois multiplica-se por 100 e dá-nos a percentagem, portanto, da penetração, eu vou-lhe chamar assim, da penetração adventista nessas regiões. E na divisão sul da Ásia, só vou dar aqui os valores globais, não vou entrar, portanto, nos valores de cada união.
Na divisão sul da Ásia, portanto, existe um adventista para cada 1246 habitantes. Aqui em Portugal o número é um adventista para cada 1001 ou 1002 habitantes, ok? Segundo as últimas estatísticas. Portanto, repito, na divisão sul-asiática, que compreende essencialmente o grande país que é a Índia, eu digo o grande país porque foi durante muito tempo o segundo país mais populoso do mundo, agora ultrapassou a China, que era o país mais populoso, agora a Índia é o país mais populoso do mundo. Portanto, esta divisão sul-asiática compreende essencialmente a Índia, mas também o Nepal e o Butão, dois países que estão no norte da Índia e que fazem fronteira com a China. Repito, a penetração adventista nesta região é de um adventista para 1246 habitantes. Nesta divisão euro-asiática, essa penetração é de 1 para 4.901 habitantes. Então os irmãos podem ver que, portanto, a penetração adventista no subcontinente indiano é 4 vezes maior do que nesta enorme região euroasiática. E esta enorme região euroasiática é sobretudo constituída pelos países que outrora formavam a chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Curiosamente, e isto, enfim, eu partilho isto só como mera informação, não é? Curiosamente, estes países, portanto, são países, pronto, muitos deles, sobretudo os países aqui da Ásia, da chamada Ásia Central, que são 5, é o Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão e Tajiquistão, são de religião muçulmana, ok? Os outros países são de tradição cristã, nomeadamente de tradição ortodoxa. Todos estes países, contudo, durante o domínio da URSS, estiveram sob o efeito de uma ideologia política que foi, portanto, o ateísmo, ok? E a conclusão a que eu chego é que uma região do mundo que esteve durante séculos, sob a influência de uma religião pagã, nomeadamente o hinduísmo, tem hoje maior presença adventista do que uma região do mundo que esteve sob a influência cristã, mas que nos últimos tempos esteve sob uma influência ateia. Isto para mostrar o terrível efeito deletério que o ateísmo tem na mente das pessoas. Eu recordo-me que há uns anos encontrei um pastor, que é um dos nossos dirigentes da divisão inter-europeia, e ele é alemão, da região da Alemanha que esteve sob a jurisdição, enfim, da antiga União Soviética, e curiosamente é a região onde se eclodiu a reforma protestante com Martim Lutero. E essa região hoje praticamente é uma região muito mais ateia do que o resto da Alemanha, porque esteve sob a influência durante várias décadas do ateísmo. Então, isto para dizer que, portanto, o ateísmo é um desafio muito maior para nós cristãos do que até as chamadas religiões não cristãs. Deixo aqui esta à parte, é apenas uma mera reflexão pessoal, mas que está fundamentado em dados concretos, não é? E eu creio que isto também pode-se incluir facilmente no tema geral deste trimensário, que é o grande conflito, porque neste grande conflito o objetivo supremo de Satanás é levar as pessoas a acreditarem que Deus não existe. Quando ele vê que não consegue convencer as pessoas da não existência de Deus, então é aí que ele não se importa, entre aspas, que as pessoas acreditem em Deus, mas tenta então deturpar a visão cristã acerca de Deus, ok? Pronto, isto foi assim uma introdução geral. Neste trimensário, conforme é dito aqui na introdução, no trimensário, nós iremos percorrer, digamos, várias fases da história e ver o grande conflito nessas fases da história, sobretudo na fase da história da Igreja Cristã, não é? Dos 20 séculos desde a primeira vinda de Cristo a esta terra, e o autor, o pastor Mark Finley, mais uma vez, o autor de um trimensário, portanto, vai recorrer não apenas à Bíblia, mas ao livro que nós, adventistas, conhecemos muito bem, que é o livro de Ellen White, O Grande Conflito, ok? Pronto, aqui fica então aqui esta introdução. Irmão, já falei muito, vou deixar agora que o irmão possa fazer a introdução, se quiser dar também uma pincelada sobre a introdução geral ao tema e depois fazer a introdução à lição desta semana. Bom, então, como o pastor já disse, portanto, nós vamos ver a história mundial. Nós vamos ver a história mundial passando pelos séculos
portanto, após a primeira vinda de Cristo, até chegar ao nosso tempo, até chegar ao fim. Portanto, vamos ver realmente os principais desenvolvimentos do grande conflito, começando com esta rebelião no céu, as questões centrais, não é? Vamos ver a reforma também, vamos analisar a reforma, mas isto vai ter mesmo muito conteúdo, sabem? Muito conteúdo. Isto vai exigir da parte de todos nós, de todos aqueles que realmente quiserem aprender, vai exigir muita leitura, vai exigir a leitura dos capítulos do livro do Conflito dos Séculos. Os irmãos com certeza que estão a reparar ou vão reparar que no início de cada lição é-nos dito os capítulos do Conflito dos Séculos que nós devemos estudar para essa lição. Por exemplo, para a lição número 1 é-nos dito aqui no início, na lição de sábado, que os capítulos a estudar são o 29 e o 30 do livro Grande Conflito, e assim sucessivamente nas lições seguintes. Portanto, isto vai exigir muita leitura, vai exigir muito estudo, mas é bom porque muitos de nós vamos compreender pela primeira vez as ligações entre os acontecimentos e vamos compreender um pouco melhor e mais fundo o grande conflito que existe entre Cristo e Satanás. Muito bem. Porque não esqueçamos, como o pastor disse, e muito bem, há uma guerra em andamento no mundo espiritual, no mundo invisível para nós, porque eles são visíveis entre eles, não é? Isso. Mas há uma luta em andamento entre Cristo e seus anjos e Satanás e seus anjos. E a lição número 1 procura mostrar-nos como começou este conflito entre Cristo e Satanás, e depois, nas lições seguintes, o desenvolvimento desse conflito aqui no nosso mundo, não é? Então, a lição, por exemplo, procura, portanto, chama a nossa atenção porque é que existe um mundo tão mau e como é que Deus, que é amor, pode permitir que exista tanto mal, porque é que acontecem coisas más a pessoas boas. E esta lição nós já sabemos, aliás, mesmo que não tivéssemos este tremensário, todos nós já sabemos, no fundo, resumidamente, o que é que se passa no mundo invisível. Percebemos que existe, de facto, um grande conflito entre Cristo e Satanás, Cristo e os seus anjos, Satanás e os seus anjos. Mas aqui nesta lição e nestas lições nós vamos ver e vamos a perceber porque é que o conflito, de facto, existe. Há várias respostas e todas elas estão certas e todas elas são necessárias para nós entendermos o grande conflito, mas há uma que sobressai aqui na nossa lição e que o autor delas, da lição, nos quer comunicar, que é o grande amor de Deus, a grande paciência de Deus e o facto de existir o livre-arbítrio. Então, porque Deus é amor, o conflito continua desde que ele começou no céu. E porque Deus tem muita paciência para salvar o ser humano, então o conflito vai continuando até ao dia em que Deus porá um ponto final e há, portanto, uma razão para Deus pôr um ponto final. E porque existe o livre-arbítrio, Deus não interfere muito com este conflito que está em andamento, porque todos têm que manifestar aquilo que pensam, aquilo que sentem, todos têm que manifestar a sua opinião, todos têm que manifestar a sua escolha a favor de Deus ou contra Deus. Então, por isso é que Deus não interfere muito com este conflito em andamento. Interfere apenas o necessário para que cada pessoa tenha a oportunidade para compreender e decidir. Então, no final deste grande conflito, nós sabemos que Deus vai dar, depois dessas decisões terem sido tomadas nos últimos acontecimentos da história da Terra, nós sabemos que Deus vai dar então, vai entregar completamente nas mãos deste inimigo de Deus e dos homens o terreno, não é? Portanto, o campo de batalha vai ser entregue praticamente completamente a este inimigo para ele desenvolver então plenamente aquilo que está dentro dele, o seu caráter, para que realmente todas as dúvidas sejam esclarecidas com respeito a este ser, se é o caminho correto a seguir, se é o melhor caminho a seguir ou não. Então Deus está a lidar com o grande conflito entre o bem e o mal de tal maneira que o pecado nunca mais voltará a surgir no universo. Portanto, esta é a linha orientadora de tudo o que acontece, ou de tudo o que Deus permite ou não permite. A linha orientadora é esta. Deus está a lidar com o conflito de maneira tal que o pecado, a rebelião, nunca mais surja no universo de Deus. O propósito de Deus em todo este conflito, em permitir que ele continue, não é? Em que ele exista, é precisamente no melhor interesse de todos os seres criados, não só os seres humanos como os habitantes dos outros mundos e os anjos. E, portanto,
para que o pecado e o mal e a rebelião não se manifestem novamente de novo. Então esta é a razão por que Deus permite o mal neste mundo como nós o conhecemos. Há muita gente que não compreende, que lhe custa muito a aceitar, mas se estudassem a Bíblia, se lerem atentamente as revelações dadas a Ellen White nas suas visões, iriam compreender pela primeira vez, aqueles que estudassem, lessem este livro, O Grande Conflito, iriam compreender o porquê de Deus permitir o grande conflito, o porquê das coisas estarem em andamento. Então nós temos que entender que o mal que existe no nosso mundo começou fora do nosso mundo. Certo. Ainda o nosso mundo não tinha sido criado para suportar a vida. Ele existia, mas numa forma informe, digamos assim, sem forma e vazia. O nosso mundo já existia, estava coberto de água, de um oceano enorme. Havia escuridão, havia trevas. Era um planeta incapaz de suportar a vida, inabitável, inóspito, não é? Então, antes de Deus criar este planeta na forma como ele existia antes do dilúvio, não é? Então esta rebelião, existiu no céu uma rebelião, e foi aí que surgiu pela primeira vez o primeiro pecador, não é? Isso. O primeiro pecador surgiu no céu, e surgiu muito perto de Deus, muito perto do trono de Deus. Então é aí que surge o mal, o pecado, a guerra, a rebelião, a violência, a mentira, o ódio, a inveja, o ciúme. É verdade. Portanto, todas as coisas más que existem e que os seres humanos têm, originou-se com um ser que não é deste mundo, é um ser que não é humano, foi um anjo, ainda é um anjo, e este mal, esta coisa má, que é isto tudo, não é? Surgiu realmente muito antes de existir o homem sobre a terra, antes de Deus criar Adão e Eva, antes de existir o mundo bonito tal como Deus o criou, ainda não existia. Então vamos ler, examinar os textos bíblicos e vamos tentar ver aquilo que a Bíblia nos ensina, porque nós queremos compreender aquilo que a Bíblia diz. Muito bem. Não é? A Bíblia tem a verdade, é a palavra de Deus, por aqui nós podemos conhecer a verdade, é a verdadeira história da raça humana. Isso. É a verdadeira história da raça humana. E eu diria que é a única verdadeira história global. É a única verdadeira história, exatamente. Há muitas histórias do passado sobre a raça humana. Cada uma dessas histórias tem um pedacinho de verdade, mas está misturada com muita mentira. Com muita mentira. Então, a Bíblia é a única verdadeira história da Terra, da raça humana e das manifestações de Deus para com a raça humana. Então, seria bom que alguns amigos que nos estão a ouvir, que não são ainda cristãos ou membros da igreja, seria bom que realmente começassem a examinar com mais atenção a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, os escritos do Antigo Testamento, os escritos do povo judeu e os escritos do Novo Testamento, os escritos do povo cristão, e esses dois conjuntos de livros sagrados dão-nos realmente a imagem correta das coisas, e por aqui nós podemos conhecer a verdade. Muito bem, muito bem. Passando assim para a lição do domingo. E nós, se me permite, antes de entrarmos na lição de domingo, eu gostaria de introduzir aqui um dado que é o seguinte. Nem todas as pessoas conhecem, mas há pessoas que conhecem que no passado, em civilizações antigas, houve relatos de como o universo terá começado, como a raça humana terá começado, e curiosamente em muitos desses relatos, não é, que nós consideramos como sendo relatos místicos, existe a descrição de um conflito entre os deuses. Muito bem, isso mesmo. Há muitos que acham que esta ideia que nós vamos estudar ao longo deste trimestre, deste grande conflito entre dois grandes poderes sobrenaturais, é mais uma história, digamos, que faz parte, digamos assim, de uma coleção de histórias de povos da antiguidade. Mas deixa-me dizer-vos aqui que a minha crença, e certamente a crença do irmão José Eloy, é a seguinte: essas histórias do passado a que eu fiz referência, que eu considerei e considero como sendo histórias místicas, não são senão uma deturpação da história verdadeira, da história real. Ou seja, é a contrafação. Porque reparem, a Bíblia também fala de Satanás como sendo o Deus deste mundo, o Deus deste século. Então, o conflito inicial que se iniciou no céu foi um conflito entre deuses.
o Deus verdadeiro, o Deus criador, e Satanás que se queria fazer Deus também, não é? Então, esse conflito inicial entre deuses, sendo que um é Deus entre aspas, não é? Pois bem, existiu de facto nessas histórias místicas que houve nas civilizações Babilónia, etc., e outras, pois bem, é a deturpação da história verdadeira, ok? Portanto, há um elemento comum entre a história bíblica e essas histórias. Isso não quer dizer que a história bíblica está ao mesmo nível das outras histórias, não, o que quer dizer é que a história bíblica está num nível superior e as outras são histórias degradadas, histórias falsificadas, manchadas da história original, da história verdadeira. Isso, é isso mesmo, correto, muito bem, é isso mesmo. Okay. É interessante, pronto, que em todas elas existe a criação do ser humano pelos deuses, em quase todas elas existe a história do dilúvio, a guerra entre os deuses, a expulsão de um dos deuses, ou de 2 ou 3 deuses, a expulsão, o afastamento, a prisão, ou seja, os elementos principais estão lá, mas está tudo distorcido. Está tudo distorcido porque Satanás encarregou-se de distorcer ao longo dos séculos, não é? Desde o pecado de Adão e Eva e desde o dilúvio, Satanás se encarregou de distorcer, e então existem histórias... Porque ele é mentiroso e pai da mentira, e portanto... Porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então as coisas estão lá. E às vezes até estão pormenores muito interessantes. Olhem, por exemplo, existe em muitas culturas antigas, nas culturas, por exemplo, da América do Sul, existe um deus que é adorado, que é uma serpente alada. Pois. A serpente alada, portanto, é uma lembrança portanto, da serpente que tinha asas, que tentou Adão e Eva no paraíso. Isso. E também é uma menção, é uma alusão, digamos, também a Lúcifer, não é? Esse ser que tocou no céu, que era um querubim, não é? Era um ser alado, também, não é? Então existem muitas culturas da serpente alada, a serpente com asas, como sendo realmente aquela que trouxe a sabedoria à raça humana. Foi a desgraça. Exatamente. Não é? Exatamente. Foi por aí que as coisas começaram e muito mal. Aliás, até há símbolos, olha, por exemplo, o símbolo das farmácias é uma serpente enrolada num tronco, não é? Pois. De onde é que vem essa imagem? De onde é que vem esse símbolo? Pois bem, vem do relato do livro de Gênesis, em que a serpente que tentou Eva, não é? Ela apresentou-se numa árvore. Se estava enrolada a árvore ou não, isso é irrelevante, não é? Mas a imagem da serpente enrolada a uma árvore, portanto, é um símbolo que vem... Lá está, é um símbolo distorcido, mas que faz... Ou seja, Satanás, ele sabe a verdade, ele conhece muito bem a verdade. E depois ele pega na verdade e depois distorce, ou seja, isto é como um puzzle, não é? Que está muito bem construído e depois alguém mal intencionado pega numas peças e muda a disposição, não é? E então a imagem aparece distorcida. É o que ele faz, é exatamente isso que ele faz. Mas é impressionante que eu há tempos, aqui há uns anos, eu portanto decidi investigar algumas... imagens, ilustrações de histórias de vários povos do mundo sobre as origens da raça humana, e realmente aquilo que tem lá os principais elementos, tal como o Gênesis descreve e a Bíblia descrevem, portanto, eles ficaram lá com qualquer coisa do conhecimento original que Adão e Eva transmitiram e que os filhos de Noé depois transmitiram após o dilúvio, não é? Mas depois, de alguma maneira, aquilo deturpou-se um pouco. Mas está lá. Os deuses alados, os anjos, os querubins, os seres alados, tanto bons como maus, que interferem na vida aqui na Terra. Portanto, e depois o Deus Supremo, o Deus maior, que depois decide orientar as coisas para um lado ou para o outro e punir uns e recompensar outros. Portanto, há sempre, as histórias realmente é muito interessante, que o conhecimento não se perdeu na totalidade. É pouco, mas não se perdeu na totalidade, não é? Agora, então, se nós queremos... Exatamente. Agora, se nós queremos recuperar a história original na sua pureza, temos que ir à Bíblia. Porque é a única fonte segura que resta na história da humanidade. E porquê é fonte segura? Porque não é um livro escrito por homens, assim, que imaginaram coisas e escreveram, mas foi escrito por homens com quem esses seres que não são do nosso mundo, pertencem ao mundo de Deus, ao reino de Deus, à cidade onde Deus vive, são seres que foram enviados por Deus para instruir e iluminar a mente desses homens, para que eles escrevessem
a verdade, a realidade sobre as coisas que aconteceram. Muito bem. Então, se nós lermos atentamente os livros sagrados dos judeus do Antigo Testamento, que é aquilo que temos na nossa Bíblia como Antigo Testamento, nós vemos que são milhares as vezes em que Deus se comunica, em que Deus se Muito manifesta, não é? Ou através dos seus anjos, em que Deus instrui, em que Deus ensina. E estes ensinamentos que nós vamos ver aqui, em estas comunicações, portanto, fazem parte da origem também do mal, da origem do mal, como as coisas começaram no nosso mundo e a história da Terra, não é? Muito bem. Irmão, aqui na lição de domingo, o irmão queria começar, há aqui 3 textos que eu creio que são os textos absolutamente fundamentais para nós compreendermos este grande conflito. O trimensário não poderia começar da melhor maneira, não é? O primeiro texto é o texto de Apocalipse 12, 7 a 9, depois Ezequiel 28, 12 a 15, Isaías 14, 12 a 14. Diria que estes são os textos-chave, os textos-chave, não é? Portanto, para nós compreendermos este grande paradigma onde tudo o resto decorre, não é? Portanto, o grande conflito é o grande paradigma, a grande moldura, digamos assim, que nos permite compreender a história, os acontecimentos passados, os acontecimentos atuais, os acontecimentos por vir, que a profecia bíblica indica, tudo à luz do grande conflito. Mas o grande conflito não apenas nos ajuda a compreender a história, mas ajuda-nos a compreender aquilo que se passa na nossa mente. Se nós queremos verdadeiramente conhecer a verdadeira psicologia, nós temos que saber que a mente é o campo de batalha do grande conflito entre as forças do bem e as forças do mal, não é? E é esta mente, não é? Reparem, ao longo da história, o grande conflito onde é que existiu? Na mente. Então reparem, vejam a ligação que há entre a psicologia e a história, não é? Porque a história é feita por homens e os homens pensam com a sua mente, e a sua mente é o campo de batalha do grande conflito. Estão a ver? Está tudo interligado. Então, compreender o grande conflito, nós podemos mais facilmente compreender olhando para a história e olhando para a psicologia, digamos, para a psicologia numa perspectiva bíblica. Atenção, quero deixar isto muito claro. Ok? Portanto, porque quem estudar a psicologia à parte ou não quiser compreender a mente humana à parte do grande conflito entre o bem e o mal, não vai perceber patavina. Aliás, essa é a razão, e eu falo por experiência própria, porque estudei durante 4 anos numa faculdade de psicologia e durante o meu curso de enfermagem estudei psicologia também, e os psicólogos andam à nora, digamos, andam às apalpadelas para tentar descobrir o mistério da mente humana. E não chegam lá porque, enfim, desprezam a revelação e, portanto, não conseguem atingir, digamos, esse conhecimento na sua essência, ok? Muito bem, irmão, eu proponho que possamos pelo menos este texto lê-los, ok? Sim, Apocalipse capítulo 12. E o irmão pode começar por esse texto, precisamente. Apocalipse capítulo 12, versículo 7, 8, 9... Até ao 9, porque nós não temos tempo de analisar com atenção todos estes versículos, temos que nos restringir àquilo que é essencial devido ao tempo, não é? Ao tempo. Então, houve peleja no céu. Ora, nós estamos a ler aqui o último livro da Bíblia, escrito pelo apóstolo ou pelo discípulo João, que foi preso e foi enviado para a ilha de Patmos, e ali ele recebe esta visão acerca do futuro. E há a ideia de que este livro João terá escrito no ano 95 da nossa era. Ou seja, exatamente, 5 anos antes de terminar o primeiro século da era cristã. Exatamente, muito bem, isso mesmo. Ele escreveu na ilha de Patmos e depois enviou, portanto, este livro às igrejas para ser lido. Houve peleja no céu, diz ele, portanto, isto é o que ele estava a ver em visão, o discípulo João. Cristo mostrou-lhe isto em visão. Cristo quis que ele compreendesse as coisas, portanto, tal como tinham acontecido. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, ele foi atirado para a terra e, com ele, os seus anjos. Então, houve uma grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, mas vamos ficar apenas por aqui. 7, 8 e 9, que são os versículos que a lição nos pede para ler. O que é que nós aprendemos com estes versículos?
que houve uma guerra, houve uma peleja no céu. Esta foi a visão que Deus deu ao a minha versão fala em batalha. Portanto, uma batalha, uma guerra, uma peleja, onde, no céu, quem eram as partes que estavam em guerra, em conflito? Aqui diz que era Miguel, que nós sabemos pela Sagrada Escritura, que é o nome dado no céu a Jesus Cristo, não é? Ele era Miguel, o arcanjo Miguel. Eu diria que Miguel é o anjo, é o nome de guerra de Jesus. Quando ele está em guerra ou em conflito com Satanás, é chamado de Miguel, porque Miguel que significa quem é como Deus, como que dando a entender que ninguém se pode opor a Deus, porque ele é poderoso, ele é magnífico em poder e, portanto, enfim, Satanás e os seus anjos quiseram batalhar. Mas ele é mesmo como Deus, mas ele é mesmo como Deus, porque é o Filho de Deus, não é? Óbvio, exatamente. Como Filho de Deus, ele era como Deus em todos os aspectos, na natureza, no caráter, em tudo, ele era o Filho de Deus. Certo. Então Miguel, aquele que é como Deus, é um nome que está bem aplicado a Jesus Cristo. Muito bem. No céu. E aqui diz que Miguel tinha os seus anjos e que pelejaram contra o dragão e também pelejou o dragão e os seus anjos. Então temos aqui um simbolismo, mas depois diz-nos quem é este dragão que é mencionado no versículo 7. E este dragão mencionado no versículo 7 diz-nos o versículo 9 que é quem? Que é quem? O grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Então, aqui Cristo está a revelar a João que a serpente que falou com Adão e Eva no paraíso, quem estava por detrás dessa serpente era já este ser que aqui é chamado simbolicamente o dragão. Muito bem. E é chamado aqui, este dragão e esta serpente é chamada também o Diabo e Satanás. Então, nós vemos aqui que houve uma guerra no céu entre Cristo, o arcanjo Miguel, o comandante-geral de todos os anjos do céu, que é Cristo, que era Miguel. Miguel é o comandante-geral. Arcanjo Miguel era o comandante-geral de todos os anjos do céu, e muito bem, porque ele é o Filho de Deus. Certo. E o Pai deu-lhe a ele essa prerrogativa, esse poder, essa autoridade. Muito não é? bem. Então, temos aqui uma batalha entre o comandante-geral dos anjos do céu, Miguel, e os seus anjos contra o diabo, contra Satanás, mencionado no versículo 9, não é? E diz-nos o versículo 9 que ele foi atirado para a terra. Ou seja, esta guerra foi no céu, mas depois ele teve que ser expulso do céu e vir para a terra. Então, aprendemos aqui que houve uma guerra, houve uma peleja, quem são os intervenientes nesta guerra, e diz-nos o versículo 8 que não prevaleceram. O versículo 8 diz que não prevaleceram. Quem é que não prevaleceu? O dragão e os seus anjos. O diabo e os seus anjos, Satanás e os seus anjos. E no versículo 9, não prevaleceram. A consequência desta guerra e o facto, a consequência de não prevalecerem foi serem expulsos. Então o versículo 9 diz que foram expulsos do céu. E diz ainda ao versículo 9 que ele foi atirado para a terra. Portanto, isto aqui é uma alusão ao facto de que, uma vez que ele não conseguiu estabelecer o seu governo, o seu quartel-general no céu, uma vez que ele não conseguiu estabelecer o seu quartel-general em nenhum dos mundos criados por Deus, a única hipótese que ele tinha era vir para aqui. E que ele tentou Adão e Eva também a juntarem-se a ele na rebelião contra Deus. O segundo texto que a lição nos pede para falar é Ezequiel. Isto aqui já estamos nos tempos... Antes de ir a esse texto, eu vou pedir-lhe que possa aqui acrescentar algo que vai reforçar algo que o irmão disse. O irmão há bocadinho disse que esta peleja ter-se-á dado antes da criação da Terra. Isso, eu concordo plenamente e vou mostrar biblicamente como é que nós podemos provar isso. É que quando nós lemos no livro de Gênesis, logo no início, no capítulo 2, que o Senhor deu esta ordem a Adão, dizendo, e vou ler Gênesis 2, 15 a 17, que aliás até faz parte aqui, vem aqui mencionado na lição de segunda. E diz assim: tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. E a pergunta que eu faço para a nossa reflexão é a seguinte: qual seria o problema dessa árvore? Será que Deus criou uma árvore venenosa, uma árvore que tinha um fruto venenoso? Não acredito. Acredito que a árvore era pura, era perfeita, não tinha problema nenhum. O único problema da árvore, entre aspas, não era a árvore em si, era quem lá estava junto a essa árvore. E quem lá estava era precisamente o querubim caído, digamos, o anjo rebelde, não é? Então, se Deus, ao dar esta ordem
ao homem, depois de o ter criado, para ele não se aproximar daquela árvore, é porque aquela árvore era o único local, podemos perceber isso, onde Lúcifer tinha recebido permissão para poder atuar junto da família humana. Isso. Em nenhum outro local do Exatamente. jardim ele poderia fazê-lo, mas ali Muito poderia. bem, isso mesmo. Ok? E ao fazer naquele local, o que é que isto mostra? Que ele então já era um querubim caído. E ele já estava na terra, porque o Jardim do Éden foi criado na terra, então ele já estava na terra. Mas já estava na terra como um ser perigoso. Então o que é que isto mostra? Que ele certamente já tinha sido expulso do céu. Então Muito este bem, texto, isso comparado com Apocalipse 12, dá-nos a entender claramente que Satanás foi lançado para esta terra depois de ter sido expulso do céu, antes da criação ou do início da criação desta terra. Ou seja, eu entendo que quando Satanás foi lançado para esta Isso terra, mesmo. foi Muito lançado bem. para esta terra quando ela era, como o irmão há pouco referiu e que vem em Gênesis 1, 2, Sem ainda forma e sem forma vazia. e vazia. Ok? Portanto, biblicamente nós podemos provar isto e para mim fica muito claro, portanto, que a expulsão de Satanás do céu para a terra aconteceu antes do Senhor ter iniciado o processo de criação desta terra. Isso mesmo, correto. Ok? Isso mesmo, muito bem, muito bem. Irmão, pode avançar, por favor. Exatamente. Portanto, então, o segundo texto que a lição nos mostra, o segundo texto bíblico onde nós podemos ver alguma coisa daquilo que se passou no passado, é Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 a 15. E diz assim: Filho do homem, levanta lamentações contra o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Eu quero apenas, portanto, dizer aqui que Deus usou aqui a figura do rei de Tiro e do príncipe de Tiro, que é mencionado no capítulo 28 do livro de Ezequiel, como ilustração do ser que estava por detrás do rei de Tiro, por trás do príncipe de Tiro. Muito bem. Ou seja, porque é que o rei de Tiro se comportava daquela maneira? Porque é que ele era assim? Porque por trás dele existia um anjo caído, existia Ora e meio. um anjo no mundo invisível que atuava na sua mente, no seu Isso coração, mesmo. e o fazia agir daquela maneira. Exatamente. Então, Deus aqui, ao dar esta profecia contra o rei de Tiro, através do profeta Ezequiel, Deus abre um pouco mais O a leque. cortina que separa Isso. o mundo visível do mundo invisível, e está aqui a mostrar que por detrás do rei de Tiro está o querubim Exatamente. caído, Muito bem. que foi expulso do céu. Muito bem. E esse querubim caído, o espírito dele estava atuando naquele rei. Então como é que era o espírito do querubim caído, deste anjo que foi expulso do céu e que se rebelou contra Deus? E já agora, Então, irmão, há aqui um detalhe que nos mostra que esta descrição que aqui é feita não pode-se aplicar literalmente em todos os detalhes ao rei de Tiro, mencionado no versículo 12, ou ao príncipe de Tiro, mencionado no versículo 2 deste capítulo 28. E porquê? E o motivo nós vamos vê-lo no versículo 14. Eu diria que é no 13, onde diz, estavas no Éden, jardim de Deus. Ora, como é que o rei de Tiro tinha estado no Éden? Não podia. Portanto, É o 13 e o 14, exatamente. Portanto, é claro, fica claro por esta descrição Isso mesmo, que exatamente. aqui Deus, através do seu profeta Ezequiel, não está a falar do rei, quer dizer, está a falar do rei de Tiro. Está também a falar Está do rei de também, Tiro e exatamente. da punição que iria cair sobre ele. Muito bem, Mas Deus abriu a cortina, Deus Isso. abriu a cortina que separa o mundo invisível e foi um pouco mais longe e fala, portanto, acerca do ser Lúcifer. que estava por detrás do rei de Tiro a influenciar esta. Exatamente, tal como está por detrás hoje de muitos reis aqui sobre a Terra no Ora, nosso nem tempo e na mais. nossa época, não é? Tal e qual. Há muitos governantes que são atuados por esse grande espírito no mundo invisível, não é? São. Então, Não tínhamos e dúvidas disso. há não só governantes, como igrejas, denominações cristãs e não cristãs que também são atuadas por este espírito no mundo invisível. É verdade. Então, o versículo 12 diz: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, e muito bem, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ónix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, de ouro se te fizeram os engastes e os teus ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados para ti. Noutras traduções fala até em instrumentos de música. Quando Deus criou Lúcifer,
que lhe deu instrumentos de música, porque o plano de Deus é que ele fosse o dirigente dos coros celestiais, não é? Então foram preparados instrumentos de música para ele. No hebraico é possível, portanto, essa interpretação também assim deste modo e a tradução assim aliás, deste modo. aqui a minha versão no versículo 13, no final do versículo 13 diz: a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. Ou seja, quer dizer que Lúcifer, de certo modo, geria instrumentos estava ligado de música. Com a música estava no ligado céu. com a música. Estava ligado com a música no céu. E no versículo 14 diz: tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste. Pelo que te lançarei, ou que te lancei, conforme aqui também os tempos dos verbos no hebraico permitem estas várias traduções diferentes que nós temos nas nossas Bíblias. Muitas vezes Deus olha para o futuro como se já tivesse acontecido, não é? Então os tempos dos verbos variam muito aqui. E na minha Bíblia então diz: pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer ao querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis te pus para que te contemplem. Isto vai acontecer no final dos 1000 anos. Certo. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra. Isto vai acontecer no final dos 1000 anos, 1000 anos após a segunda vinda de Cristo, quando o juízo for pronunciado sobre Lúcifer e os seus anjos e sobre todos aqueles que se uniram a ele ao longo dos séculos, desde Adão e Eva, não é? Então, Jesus aqui, nesta visão que dá ao profeta Ezequiel, abrange o passado, abrange muitos séculos no passado, ainda antes de haver o homem sobre a terra, e vai até ao dia em que ele será destruído e será eliminado, e Deus lhe retirará a existência. O que é que nós podemos aprender então daqui destes versículos? Que ele estava no Éden, o jardim de Deus, certo. Porque Deus também tinha o seu jardim no céu, porque na cidade onde Deus vive também existe um jardim. Deus tem o seu jardim, que é também o Éden, e o Éden que foi feito aqui na Terra é uma cópia, é uma extensão, digamos assim, desse jardim que existe na cidade de Deus. Então, Lúcifer também estava no jardim de Deus que existe dentro da Nova Jerusalém, chamada Nova Jerusalém no Novo Testamento, mas é a cidade onde Deus vive. Lá também existe esse jardim. Então, Lúcifer também estava nesse jardim. E de todas as pedras preciosas te cobrias. Ou seja, a veste de Lúcifer, a veste deste querubim caído, era feita de muitas pedras preciosas, não é? E depois diz no verso 14 que ele era um querubim da guarda. Era um querubim protetor, pertencia à guarda pessoal de Deus. Isso. Não é? Parece assim, uma coisa assim estranha. Deus tem uma guarda pessoal. Depois tem. E nós podemos até ver isso, por exemplo, podemos ter um vislumbre, uma ideia disso, por exemplo, quando olhamos para a arca do concerto, que estava no lugar santíssimo do santuário terrestre, em cada extremidade da arca, Deus mandou fazer um querubim. Portanto, havia 2 querubins muito bem, que estendiam as suas asas por cima da arca. E nós sabemos que o Shekinah, que representa o trono de Deus, a presença de Deus, estava ali no meio dos querubins. Então, já agora, irmão, eu ia ler esses versículos, o irmão comentou já, e muito bem. Em 2 de Samuel, no capítulo 6 e no versículo 2, quando está aqui a falar do momento em que Davi traz a arca da aliança para Jerusalém, diz assim, eu vou ler o versículo 1 primeiro: e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000, e levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, e agora reparem, que se assenta entre os querubins. Que se assenta entre os querubins. Então, mas Deus não estava lá presente, digamos, na arca, estava presente na forma da Shekinah, que o irmão falou. Isso e mesmo. Essa Shekinah manifestava-se entre os querubins. Que querubins? Aqueles querubins em ouro, não é? Que tinham sido feitos a quando da edificação do santuário terrestre, e portanto ali era o local da presença de Deus.
e, portanto, Deus estava rodeado de 2 querubins. Ora, nós Exatamente. sabemos que o santuário terrestre é uma representação ou modelo do santuário Isso. celestial. Muito bem, muito Então bem. quer dizer que lá no santuário celestial, no trono de Deus, o trono de Deus está rodeado de 2 querubins. E Lúcifer era um Exatamente. desses 2 querubins. No passado. Exatamente, muito bem. No Muito Salmo bem. 80 e no versículo 1 também diz assim: o pastor, ó pastor de Israel, dá ouvidos tu que guias a José como um rebanho, que te assentas Isso. entre os querubins. Isso. Então, Isso. portanto, esta ideia de que Lúcifer era, portanto, porque diz aqui, ele era um querubim ungido para proteger, ok? Exatamente. Então, nós, fazendo, digamos, o cruzamento dos dados destes textos bíblicos, podemos Isso. facilmente e logicamente chegar à conclusão de que Lúcifer era um desses querubins que estava ao lado do trono de Deus. Exatamente. Ou seja, ele... Já agora acrescentando um pormenor, ao ser expulso do céu, Deus substituiu o lugar deixado vago por Lúcifer por quem? Sabem por quem? Gabriel. A Gabriel, o anjo Gabriel, é quem ocupa neste momento o lugar deixado vago por Exato. Lúcifer quando ele foi expulso do céu. Muito bem. Anjo Portanto, Gabriel esse que é um querubim. teve um papel muito relevante, por exemplo, ao dar a conhecer a Daniela algumas das visões que Daniel teve, Isso, o anjo que fez isso. o anúncio do nascimento de Jesus a José e a Maria, o anjo que aparece a João no livro do Apocalipse, portanto, Isso. é um anjo de Muito grande, bem. um Exatamente, anjo de grande valor. responsabilidade e é enviado em ocasiões especiais. Exatamente. Em ocasiões especiais. Eu não posso, então, vemos aqui, não então, podemos vemos imaginar aqui, o poder que Gabriel tem, não é? Quer dizer, é um anjo verdade, poderosíssimo, é não é? mesmo. É mesmo. Mas deleite-me em pensar, quando eu penso, por exemplo, no poder que os anjos de Deus têm, não é? Deleite-me em pensar que esse poder que eles têm é um poder revestido de amor, de ternura, de bondade. Ou seja, eles não usam o poder para o mal, usam o poder para o bem, para proteger, para defender o povo de Deus. Isto é algo Exatamente. magnífico, não é? Muito bem. E a verdadeira força, já agora aproveito para fazer este comentário, a verdadeira força que nós seres humanos podemos manifestar, e reparem, alguns foram dotados de uma maior força física, não é? De um maior poder intelectual. Quando nós podemos usar essa força, esse poder, que são dons de Deus, obviamente, e o louvor nunca pode ser para nós, mas todos aqueles que foram dotados de força especial, ou de força física, ou de força intelectual, de força moral, e usam essa força não para o mal, mas para o bem, são uma bênção tremenda para outros. Uma bênção tremenda. Exatamente. É isso mesmo, é isso mesmo. E os anjos de Deus, como é o caso de Gabriel, eles deleitam-se em fazer a vontade de Deus, em usar a sua força e o seu poder para o bem da família de Deus, para o bem dos filhos de Deus, que vivem nesta terra em condições muito adversas, não é? Se não fosse isso, já este mundo tinha passado completamente. E de maneira, sem dúvida. Então, o que é que nós aprendemos com base nestes versículos da Bíblia sobre este ser, que era um querubim? Muito bem, era um querubim da guarda, e aprendemos que ele era ungido, ou seja, ele foi ungido para a sua função. Isso mesmo. E diz ainda que ele estava no Monte Santo de Deus. O que é que estava no Monte Santo de Deus? O santuário é o templo onde Deus habita. O templo de Deus estava no Monte Santo de Deus. Portanto, o Monte Santo de Deus é o símbolo da casa de Deus, Isso. do templo, do palácio de Deus. Nós vimos isto no trimestre passado, irmão, quando falámos do Monte Sião, não é? Portanto, é o Exato, lugar onde Deus está. Isso mesmo, estavas no Monte Santo de Deus. O Monte Santo é onde Deus está, é onde Deus habita, é onde Deus vive, é onde Deus controla o universo, é de onde Deus administra o universo, a galáxia, o universo. Então, como ele era querubim da guarda, ele estava no Monte Santo junto com Deus. Certo. Ele estava ali na presença de Deus, não é? Então, diz que era perfeito, diz o versículo 15, era um ser perfeito, não havia defeito nenhum nele, não é? E diz que foi criado. Ficamos a saber no versículo 15 que ele é um ser criado. Exatamente. Ou seja, teve um início. Foi criado, teve um início. Não é eterno. Teve um início. Mas agora aqui a parte triste é que no versículo 15 diz que houve um momento em que se achou pecado nele. Certo. Em que se achou iniquidade nele, não é? E depois no versículo 16 diz que ele começou a fazer uma coisa que não devia ter feito. Que aqui no versículo bíblico é chamado comércio. É chamado comércio. Como é que está na sua tradução, irmão? Comércio também. Já agora, irmão, diga o que é este comércio. Vamos será que ele começou a mercadejar mercadorias lá no céu?
não é nada disso. Isto é lindo, isto é tão bonito quando nós começamos a estudar isto. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência. Então, ele começou a fazer algo que aqui na Bíblia é descrito como comércio, e isto provocou nele, portanto, começou a surgir nele a violência, não é? E pecastes, e começou a surgir o pecado dentro dele. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus. Ou seja, aqui mostra que ele foi destituído do lugar, da posição que ele tinha como guarda, portanto, da guarda de honra de Deus, não é? Diz que eu te lançarei profanado fora do monte de Deus. Ou seja, Deus tirou-lhe o cargo, Deus tirou-lhe a função, e ele não mais exerceu a função de querubim protetor, portanto, na própria presença de Deus. E, portanto, diz aqui que ele perecerá. Portanto, e diz mais que era querubim da guarda. Torna a repetir a ideia que ele era querubim da guarda, no versículo 16. Já agora, irmão, esta imagem do comércio, eu entendo, e aliás, até curiosamente há uma expressão na língua inglesa em que quando alguém, por exemplo, é vítima de uma mentira, diz assim, I don't buy that lie. Eu não, que traduzido literalmente é, eu não compro essa mentira. Ou seja, o que é que a pessoa diz quando diz isso? Eu não compro essa mentira, eu não aceito essa mentira, eu reconheço que isso é uma mentira, portanto eu não aceito. Ou seja, este comércio que Satanás fez foi quando ele andou entre os anjos a espalhar mentiras acerca de Deus. Exatamente, exatamente. Ele andou a vender mentiras, as mentiras que ele idealizou para denegrir o caráter de Deus e se elevar ele próprio. Não é? Muito bem, isso mesmo. Ainda hoje há pessoas que para se elevarem têm que denegrir os outros, não é? Isso é de origem satânica. Eu vou dar uma definição. Nós já vamos ver uma definição dada pelo Espírito de Profecia. E aqui no versículo 17 diz, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. E depois, novamente, no versículo 18, em Ezequiel 28, volta a falar no tal comércio. No comércio, sim. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários, os teus lugares santos. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo. Portanto, aqui então é mencionado duas vezes este comércio e diz que através deste comércio ele profanou os lugares santos. Que lugares santos eram estes? Eram os lugares, portanto, em que ele fazia parte... Os lugares a partir dos quais Deus, juntamente com Lúcifer e outros seres criados, administrava o governo de Deus. Muito bem. Portanto, são os lugares santos. Ou seja, ele começou a partilhar com os seus companheiros de administração do governo de Deus. Certo. Havia muitos que lhe eram chegados, que faziam parte do governo de Deus. Ele começou a partilhar com eles as ideias de inveja, de ciúme, de exaltação, de querer adquirir aquilo que não lhe pertencia a adquirir e de querer pôr de parte quem não deveria pôr de parte, que era o próprio Filho de Deus. Mas ele não fazia isso de forma explícita, ou seja, era de forma... No início não era explícito, era de uma maneira muito subtil. Subtil, exatamente. Ou seja, ele tinha um objetivo em mente, que era chegar ao trono de Deus, mas não poderia dar isso a entender, senão todos olhavam para ele e diziam, não, Lúcifer passou-se da cabeça, não é? Isso mesmo. Então ele tenta provar, entre aspas, não é que não consegue, mas tenta, não é, mostrar que o governo de Deus não era assim tão bom como eles pensavam que era, portanto Deus não era totalmente justo, ele era injusto e portanto ele estava a querer dizer que o plano que ele tinha em mente era melhor do que o plano de Deus de governar as suas criaturas. Isso. Exatamente. Então, este comércio, portanto... Este comércio, diz a serva do Senhor, a mensageira do Senhor, Ellen White, nas visões que Deus lhe deu, que isto é um símbolo, é um emblema da administração corrupta. Portanto, ele era administrador juntamente com Deus, ou para Deus, juntamente com outros anjos de alta, como é que podemos dizer, de alta patente, digamos assim, a linguagem humana. Ele, juntamente com outros, eram seres de alta patente que colaboravam com Deus, que Deus deu esse privilégio a eles de colaborarem na administração do governo de Deus, nos tais lugares santos, nas tais áreas sagradas e santas, não é? Então ele começou a introduzir o eu, a busca do interesse próprio nas funções sagradas que ele tinha da parte de Deus.
Portanto, ele tinha que cumprir exatamente aquilo que Deus lhe dizia. E tudo aquilo que ele, toda a sua função, todo o seu serviço para Deus, deveria ser conduzir todos os seres criados para glorificar o Criador, para dar glória ao Criador. E ele começou a introduzir o eu na sua administração das coisas sagradas, das coisas santas no governo de Deus. Começou a atrair a atenção de todos os seres criados para ele próprio. Em vez de ser para Deus. Em vez de ser para Deus, ele começou a atrair a atenção para si próprio. Começou a introduzir o eu nas funções sagradas. E isto é o tal comércio. Ou seja, começou a corromper a sua administração. Começou a corromper a sua administração. É um símbolo de uma administração corrompida, à busca do eu, dos interesses próprios, não é? Em vez dos interesses de Deus. É isto que é aqui representado como sendo o comércio. E é isso que está escrito, portanto, nos escritos de Ellen White que Deus lhe mostrou. Portanto, é a busca do eu, portanto, é a busca do eu e o introduzir o eu nos serviços sagrados. Bom, e já agora... Uma coisa é certa, ele conseguiu fazer isto de forma tão bem feita, entre aspas, não é? Que muito conseguiu nada mais, nada menos do que levar para o seu, digamos, para o seu partido 1/3 dos anjos. Quer dizer, isto foi 1/3 dos anjos. E a Bíblia nos diz que eles são miríades e miríades, são milhões e milhões. Exatamente. Portanto, 1/3 dos anjos continua a ser milhões. Exatamente. 1/3 dos anjos são milhões. Então, são milhões que ele conseguiu levar para o seu lado, que ele conseguiu convencer com as suas ideias, com o seu partido político. Exatamente. Então, foi uma campanha eleitoral muito bem feita. Foi uma campanha eleitoral muito bem feita, o seu partido político, e 1/3 dos anjos vieram com ele e defenderam as ideias dele no céu. Não é? Defenderam as ideias dele no céu. Tanto assim que a Bíblia diz que houve uma tal guerra em Apocalipse 12. Houve guerra no céu. O que é mais estranho no meio de tudo isto, irmão, e eu já tenho pensado muitas vezes nisto, é que nenhum dos anjos que se filiou, digamos, ao partido de Satanás, nenhum deles tinha razões para estarem contra Deus. Nenhuma, tinha. Zero. Nem ele tinha. Nem ele tinha. Ele próprio tinha Lúcifer. Tanto mais que ele era um íntimo de Deus, não é? Porque estava ao lado do trono de Deus. Íntimo de Deus, isso mesmo. Estava na presença de Deus. Ele portanto, como se costuma dizer, portanto, ele tinha intimidade com Deus, portanto, ele pactuava com Deus, estava ali, lado a lado, não é? Deviam ter conversas um com o outro. Isso. Portanto, ele conhecia Deus, Deus era transparente para ele, não é? Não tinha razões nenhumas e de repente... Não. Quer dizer, isto é uma coisa... De repente surgem aqueles pensamentos que, quando um ser santo, quando um ente santo, seja humano ou seja anjo, quando tem pensamentos que não são próprios e não são controlados imediatamente, aquilo vai por ali, até que se transforma numa grande... fogo. É como fogo. Exatamente. Portanto, tem que se controlar essas coisas, essas pequenas raposinhas que surgem na nossa mente, têm que ser controladas logo à nascença. Exatamente, senão tem que ser como uma fagulha aquilo... numa mata, não é? E eu lembro-me, por exemplo, em Angola, onde eu vivi, quando havia lá fogueiras em determinado momento do ano, aquilo punha-se um fósforozinho, acendia-se lá junto ao capim e passado tempo aquilo estava tudo em labaredas imensas, não é? Estava seco, aquilo pega com facilidade. Exatamente. Portanto, é assim os pensamentos. Portanto, um pequeno pensamento que se desvia da vontade de Deus, alimentado, nutrido, dá origem a muitas desgraças. E foi o que aconteceu com Lúcifer, sem dúvida. Então, resumindo aqui nestes versículos, ele era um querubim ungido, estava no Monte Santo de Deus, fez o tal comércio que não devia ter feito, surgiu a tal violência, pecou e levou-se o coração dele, não é? Surgiu a iniquidade, a injustiça e, portanto, surgiu no coração dele agora aquilo que nós vamos ler nos versículos a seguir. Agora vamos passar para o livro de Isaías e vamos acrescentar mais alguns pormenores. Muito bem. E são estes, e é isto que a Bíblia nos mostra acerca de Lúcifer. Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14. Eu vou abrir Isaías. Já agora, no versículo 12, irmão, aqui esta minha versão diz como caíste do céu à estrela da manhã, e há uma versão bíblica que é a Almeida Corrigida Fiel, que diz como caíste do céu, ó Lúcifer. Aparece a palavra Lúcifer nessa versão. Exatamente, essa tradução é a mais correta. Essa tradução é a mais correta, como caíste do céu, ó Lúcifer. Porquê? Porque a palavra no hebraico... Lúcifer quer dizer porta-estandarte, porta-luz, não é? A palavra no hebraico, Eilel, significa aquele que tem luz, aquele que é o portador de luz. Isso. Portanto, o luminoso. Portanto,
O sentido da palavra no hebraico é o luminoso, o luminoso. Agora, aqui estrela da manhã também não é uma resplandecente. expressão incorreta, porque o que é que uma estrela produz? Produz luz, não é? E, portanto, compara-se então estrela, portanto, estes seres luminosos, não é? Com grande luz, à estrela, não é? Aliás, quando em Apocalipse 12:4, há bocadinho não fizemos referência a isso, fala lá que Lúcifer seduziu a terça parte, a terça parte das estrelas do céu. Estas estrelas não são as estrelas astros, são anjos. São anjos que têm, exatamente, são anjos que fazem parte. E porquê são chamados de estrelas? Porque eles têm uma grande glória, e assim como as estrelas têm luz, eles têm luz também, não é? Exatamente, muito bem. Agora, porquê é que esta tradução está errada e não deveria ser colocada aqui? Porque a estrela da manhã é Cristo. Pois. E como é que sabemos que a estrela da manhã é Cristo? Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. Certo. Não é? O irmão, se estiver aí, poderia ler para nós, por favor. Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. Diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Portanto, se é Cristo, não pode ser Lúcifer. Portanto, este nome está mal dado, esta tradução está mal dada. A tradução correta, como eu já disse, não esqueçam. A tradução que mais se aproxima do original hebraico é aquela que vem na versão da Almeida corrigida, que é Lúcifer. Irmão, veio-me agora um pensamento à mente que eu quero... Bíblia, agora, irmão, a Bíblia King James, por exemplo, a Bíblia King James, que é considerada uma tradução também muito boa, foi feita em 1611, também tem a palavra Lúcifer. Então, Lúcifer é a melhor tradução, porque a palavra no hebraico é o luminoso, porque diz, como caíste do céu, ó luminoso. Portanto, luminoso. Portanto, a melhor tradução é de facto Lúcifer, porque a palavra Lúcifer é latina, é uma palavra latina, que também aparece na Bíblia em latim, a Vulgata, que traduz assim a palavra hebraica por Lúcifer, e Lúcifer em latim significa portador de luz. Certo. Portanto, condiz perfeitamente com a palavra no hebraico que diz como caíste do céu, ó luminoso. Porquê é que ele era chamado luminoso? Porque ele tinha uma luz especial, diferente, mais bonita, mais brilhante do que todos os outros anjos e do que todos os outros querubins, porque Deus assim determinou. Então assim, a luz dele distinguia-se, era uma luz que se distinguia, que era diferente de todos os outros querubins e de todos os outros anjos, por isso era chamado luminoso. Muito bem, e certamente Deus fez assim com ele para mostrar que ele estava numa posição mais elevada do que os outros anjos. E quando eu digo posição, era numa função mais elevada, não é? Exatamente. Uma função de liderança, de responsabilidade, não é? Exatamente, muito bem, é isso mesmo, irmão. E, portanto, olha um outro texto, por exemplo, em 2 de Pedro, no capítulo 1, versículo 19, também nos é dito quem é a estrela da manhã, que é Cristo. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Sim. Então, já agora podemos ler esse texto também, irmão, podemos ler, então. Portanto, 2 de Pedro 1, capítulo 1, versículo 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva, aqui fala estrela da alva ou estrela da manhã, apareça nos vossos corações. Irmão, eu tenho agora uma ideia que me surgiu à mente e nós não combinámos isto, portanto está a ser espontâneo, como a maior parte das vezes. Que é a seguinte, nós encontramos na palavra de Deus... Não é a maior parte das vezes, é 99% das vezes. É 99% das vezes. Ainda bem que me corrigiu. Então, repare bem, há símbolos, o mesmo símbolo na palavra de Deus e aplica-se quer a Jesus, quer a Satanás. Eu vou dar 3 exemplos. Por exemplo, o leão. Pedro diz que o diabo anda em derredor como leão procurando tragar. Portanto, pois é. Cristo é o leão da tribo de Judá. Do leão a Satanás. Depois, no livro do Apocalipse, João diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. Então, o mesmo símbolo, o leão, aplica-se a Cristo e a Satanás. No santuário israelita, no dia das expiações, havia 2 dois bodes que eram... havia sortes que eram tiradas sobre eles. Um bode... repare, dependia da sorte, era o bode para o Senhor, o outro era o bode para Azazel. E Azazel, na mentalidade hebraica, era o chefe dos demónios. Então, um bode representava Cristo, o outro bode representava Satanás. O mesmo símbolo, o bode, aplicado a Deus e a Satanás. Então, já vimos o leão, o bode.
Temos também, por exemplo, a serpente. A serpente é símbolo de Satanás, como lemos há bocadinho em Apocalipse 12:9. Mas Jesus, ao falar com Nicodemos, não disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E a minha pergunta é: será que a expressão estrela da manhã não se pode aplicar quer a Jesus, quer a Satanás? E porquê? Eu encontro aqui uma explicação. Eu vou ousar pôr umas aspas. Precisamente porque Satanás queria ser como Deus, não é? E por queria ser como Deus, queria ser como a estrela da manhã. E a verdadeira estrela da manhã é Cristo, como disse, isto, não há dúvida nenhuma sobre isso, não é? E, portanto, ele seja também chamado a estrela da manhã, não porque ele de facto seja, mas porque pretendeu ser. Não sei se me fiz perceber. Será Vou que... perceber, é um pensamento interessante, Sim, sim. Não porque seja, mas porque pretendeu ser. Pretendeu ser, exatamente. E nós sabemos que ele pretendeu ocupar o lugar de Cristo no céu. Sim. Então, se Cristo é da estrela da manhã, ele quis ocupar o lugar de Cristo. Exatamente, exatamente. Portanto, sim, é um pensamento muito bom, muito Mas interessante. olha, ocorreu-me agora este pensamento, portanto, isto veio-me agora à mente. Mas pronto, vale o que vale, agora, portanto, fica aqui esta comparação. Exatamente. Continuamos a aprender algumas coisas acerca deste ser poderoso. No versículo 13, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte santo de Deus, no monte da congregação, me assentarei. Como é que está aí na sua tradução, irmão? Sim, no monte da congregação me assentarei. Me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante a quem? Ao Altíssimo. Cá está, ele pretendeu ser semelhante como ao Deus. Altíssimo. Portanto, aqui temos algumas coisas que realmente mostram um pouco acerca de Lúcifer. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Ficamos a saber que ele tinha um trono. E já agora, irmão, o versículo 15 diz: e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. O ser que mais alto quis subir é aquele que mais baixo vai descer. Mais baixo, exatamente, vai descer porque Deus o vai punir. E isto faz-me lembrar aquelas palavras de Jesus, diz: aquele que quiser se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Portanto, Satanás é o ser por excelência que se quis exaltar-se à posição de Deus. E por isso vai descer ao mais baixo do abismo, ao mais profundo do abismo. Exatamente. Já agora, irmãos, chamo a vossa atenção. Quando a Bíblia diz aqui: acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, as estrelas de Deus nós sabemos que são os outros anjos que habitavam e que habitam o céu, não é? Que fazem parte da administração do governo de Deus. E quando ele diz: acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, isto significa que ele tinha um trono, mas o trono dele não estava acima, de todos eles como o trono de Cristo estava. Exatamente. O que ele queria era que o trono dele estivesse na mesma posição hierárquica que o trono de Cristo. Isso. E então aí ser mesmo o governante de todos os anjos do céu. Portanto, Cristo tinha essa prerrogativa, tinha essa primazia de ser o governante de todos os anjos do céu. Mas ele queria estabelecer, exaltar o seu trono acima de todos os anjos. Ou seja, queria ocupar o lugar de Cristo. E quando ele diz aqui, no monte da congregação me assentarei, o que é que ele quer dizer com isto? Ele quer dizer com isto que queria ter o primeiro lugar no monte da congregação, ou seja, no conselho celestial. Ele queria ter o primeiro lugar no conselho celestial, no monte onde Deus se congrega, onde Deus se reúne, onde Deus tem o conselho celestial. Onde Deus ele queria estar em primeiro lugar. E quem estava em primeiro lugar nós sabemos que era Cristo, exceptuando Deus o Pai, Cristo é o que estava em primeiro lugar. Muito bem. Portanto, o Pai e o Filho é que presidiam, digamos assim, portanto, o monte da congregação, que é o conselho celestial. Mas Satanás queria estar à cabeça do conselho celestial. Certo. Ou seja, ele queria tirar Cristo e ele colocar-se à testa, à cabeça do conselho celestial. Portanto, são estes sentimentos Podemos que ele dizer tinha. que foi o primeiro ser na história do universo que fez um golpe de Estado, ou quis fazer um golpe de Estado. Exatamente. Portanto, reparem, e o versículo 14 diz até mesmo que eu serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja,
ele queria não só ocupar o lugar de Cristo, afastar Cristo, e ele ficar acima de Cristo, ou afastá-lo, ou então ficar acima de Cristo, como ele queria até mesmo estar lado a lado com a posição de Deus, o Pai. Certo. Portanto, serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser equiparado com Deus. Ele queria estar no lugar de Deus. Que loucura. E muitas autêntica. vezes nós não compreendemos isso. E nas descrições que Ellen White faz, nas visões que Deus lhe deu, ela vê exatamente isto. Ele começou por passos. Primeiro, ocupar o lugar de Cristo, afastar Cristo, e depois ocupar o lugar de Deus e afastar Deus. Pois. Como é que é possível que um ser criado consiga imaginar coisas destas? É uma autêntica loucura. É realmente uma coisa É incompreensível. esquizofrénico. Há ali qualquer coisa que... Então, portanto, era esta a sua pretensão. Agora que já vimos estes versículos todos e que já vimos o que é que ele pretendia, portanto, eu queria vos dar só assim muito rapidamente o que é que nós encontramos, o que é que nós sabemos, sem estar a ler, o que é que nós sabemos através das visões que Deus deu a Ellen White sobre o passado, sobre essa época, antes de existirem Adão e Eva, antes de existir a Terra, portanto, conforme Deus a criou, o que é que aconteceu no céu? E se nós juntarmos todos os pedacinhos, todas as descrições que ela faz, nós ficamos a saber o seguinte, portanto, que ele foi dotado de uma mente superior. Quando ele foi criado por Deus, ele foi dotado de uma mente superior e de faculdades nobres. Ele foi educado nos conselhos celestiais, nas cortes celestiais, ele foi educado, recebeu uma educação, é como se tivesse andado numa escola, e Deus o educou, Deus o ensinou para a função que Deus queria para ele. E ele tinha um trono. Ela não é que diz que ele tinha um trono, corroborando aquilo que nós vimos aqui no versículo 13 do capítulo 14 de Isaías. Ele queria exaltar então o seu trono mais acima ainda, mais alto ainda do que aquela posição que Deus tinha dado para o trono dele. E esse trono, irmãos, é uma posição de autoridade e de governo, portanto, uma área do céu, uma área da administração do governo de Deus que Deus tinha partilhado com ele. E por isso tinha esse trono para governar, para gerir. Ele era o administrador, ele era o gestor, ele geria. Mas Portanto, claro, essa era um parte gestor, da administração do governo de Deus. Era um gestor, um administrador que estava sob a jurisdição de Deus. Ora bem, exatamente. Lembram-se daquele texto do Antigo Testamento, do Novo Testamento, em que Deus diz que Jesus criou tronos e potestades, sejam tronos, sejam potestades, tudo foi criado por Cristo. Lembram-se desse versículo bíblico? Então, Deus criou tronos. Isso. Deus criou tronos. E esses tronos, através desses tronos, dessas posições angélicas que Deus ocupou, portanto, essa função que Deus deu a certos Deus seres investiu angélicos, certos anjos em posições de autoridade. muito bem, isso mesmo, precisamente para colaborarem com Deus na administração do universo. Muito bem. Então há tronos, e um desses tronos pertencia a Lúcifer. Isso. Era um desses tronos que Jesus tinha criado, não é? Um desses principados, não é? Mas ele, não Ou potestades. contente de estar nesse nível, quis ascender ao nível imediatamente a seguir, não é? Que era o nível do próprio Exatamente, Deus. ele quis ascender a um nível mais acima por sua própria iniciativa, Certo. não é? E Deus era aquela posição que Deus queria, era aquela que ele tinha que aceitar. Claro. Portanto, ele era o mais elevado de todos os seres criados, nós aprendemos isto. Ele estava envolto em glória, foi dotado ou envolto com a glória da própria majestade e do poder de Deus, mais do que todos os outros seres criados. Era o mais exaltado em poder e glória de todos os seres que existiam no céu. Era honrado acima de toda a hoste angélica. E era considerado um príncipe dos anjos, ou seja, Deus deu-lhe a ele um principado. Portanto, deu-lhe um trono e um principado, ou seja, ele era um dos príncipes no céu. Lembram-se os irmãos lembram-se daquele versículo de Daniel, que nós estudámos, quando estudámos o livro de Daniel, que dizia que Cristo é um dos primeiros príncipes, que veio para ajudar Daniel a compreender, ou veio ajudar o anjo Gabriel a vencer aquele obstáculo que Satanás, que Lúcifer estava a colocar no reino, no rei da Pérsia. Certo. Daniel 9. Na mente do rei da Pérsia, para que ele não fizesse o decreto para que o povo não voltasse a Jerusalém. E Lúcifer estava ali a controlar a mente do rei da Pérsia. Gabriel veio para tentar convencer o rei da Pérsia que ele tinha que fazer o decreto. Eu disse Daniel 9, peço desculpa, é Daniel 10. Daniel 10. Exatamente. Então veio então Miguel, o primeiro dos príncipes, para ajudar o anjo Gabriel a obter a vitória sobre Lúcifer, para que o rei da Pérsia fizesse o decreto
para que Jerusalém fosse reconstruída. Então, ele era um dos príncipes do céu, Lúcifer, mas Cristo é o primeiro dos príncipes do céu. Certo. Ele é o primeiro. Mas há vários príncipes no céu. Aliás, portanto, há aqui uma versão, quando fala, portanto, nesse texto em Daniel 10, 13, diz: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E, portanto, aqui é Gabriel a falar, e nós claramente podemos perceber que o príncipe do reino da Pérsia, o príncipe humano do reino da Pérsia, não poderia resistir a um anjo poderoso como Gabriel, não é? Portanto, tinha que ser outro. Então, quem era o verdadeiro príncipe do reino da Pérsia? Era Lúcifer, que estava a opor-se a Gabriela. E depois diz: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, depois aqui na minha versão diz, um dos primeiros príncipes, mas no original hebraico diz, o primeiro dos primeiros. Ora bem, muito bem. O primeiro dos primeiros. Então quer dizer que há primeiros, mas depois há um que está acima dos primeiros, e esse que está acima dos primeiros é Cristo. Portanto, Lúcifer seria um dos primeiros. Não, o primeiro. Essa explicação que o irmão está a dar é perfeita. É isso mesmo que eu queria dizer, mas às vezes por causa do tempo e da pressa, portanto, o irmão aproveitou e exprimiu muito bem aquilo que eu queria dizer. Portanto, há príncipes no céu a quem Jesus e Deus o Pai delegaram a autoridade para o ajudarem na administração do governo de Deus. Não que Deus precise, mas Deus gosta de fazer isso, assim como dá à sua igreja, portanto, essas funções, não é? Também aqui na Terra, coisas parecidas para gerir e administrar a igreja de Deus também aqui na Terra. Então, ele tinha anjos sob as ordens dele, ele dirigia também, como nós sabemos por outros textos, ele dirigia os coros celestiais, só para os irmãos terem uma noção de quem ele era e de como era importante a sua pessoa, e que realmente, por isso não faz sentido nenhum aquilo que aconteceu no céu. Ele tinha anjos sob a sua guarda. Ele estava no Éden, o Jardim de Deus, nós já vimos, estava no Monte Santo de Deus, era querubim protetor e era o primeiro dos querubins protetores. Havia mais que um querubim protetor, certo, e ele era o primeiro deles. Era o chefe. Ele era o chefe, ele era o primeiro. E tinha sido ungido por Deus para essa função, como chefe, portanto, como administrador, portanto, como gestor, digamos, dos outros, não é? Então, era aquele que estava mais intimamente ligado com a administração do governo de Deus, era o que estava mais próximo do trono de Deus e permanecia quase sempre na presença do grande Criador. E os raios da glória de Deus estavam a incidir sempre sobre ele. Certo. É por isso que ele tinha uma luz diferente e mais brilhante do que de todos os outros anjos também. Lembram-se quando Moisés desceu do Monte Sinai, que o povo não podia olhar para ele? É isso. Porque Moisés esteve na presença de Deus, assim acontecia com Lúcifer. A luz da glória de Deus incidia sobre ele durante muito tempo, então a luz dele era mais bela, mais brilhante, mais poderosa do que a de todos os outros anjos, não é? Por isso ele era chamado luminoso. Sabe, irmão, então, quando nós pensamos nisto, e eu já várias vezes, às vezes penso nisto que aconteceu, digamos, quando da revolta de Lúcifer, que grande perda não terá sido sentida no céu quando Lúcifer se desviou do seu caminho. Quer dizer, deve ter sido um momento que trouxe tanta tristeza, tanto desgosto às hostes angélicas, ao próprio Deus, não é? Que um anjo que tinha sido tão exaltado na sua função, uma função digna, pudesse cair tão baixo, não é? Pôr em causa um Deus que era perfeito, que era maravilhoso, que, enfim, que se abria o coração para ele. É algo que realmente isto eu falo por mim, isto mexe connosco, porque reparem, é alguém a quem Deus tinha confiado tudo, partilhado tudo, e de repente lhe vira às costas, digamos, o atraiçoa, lhe crava um punhal nas costas, em linguagem simbólica, claro. É terrível, é terrível. E quantas vezes nós nesta vida às vezes não passamos por situações, claro que não são iguais, mas são semelhantes, não é? Em que às vezes abrimos o nosso coração com pessoas, partilhamos tanta coisa, e de repente essa pessoa vira-se contra nós, nos atraiçoa e que desconsola o que é, não é? Portanto, Deus sentiu isto na primeira pessoa, não é? E sentiu isto numa dimensão que nós não conseguimos sequer imaginar. Isto foi algo que, digamos, isto perturbou a ordem do universo inteiro, não é? Perturbou a ordem do universo inteiro, é isso mesmo, é que afetou os mundos, os planetas criados por Deus. Claro.
claro. Afetou os mundos criados por Deus. Porque este ser era sempre o primeiro a comunicar aos outros seres criados as decisões que Deus tomava. Ou seja, Cristo comunicava com ele, Cristo comunicava da parte do Pai, e ele depois comunicava também aos outros anjos as decisões que Deus tinha tomado. Portanto, ele era sempre o primeiro a comunicar aos outros aquilo que Deus tinha decidido. Portanto, ele ocupava a posição mais exaltada no céu a seguir a Cristo. Certo. E depois de Cristo, ele era o primeiro em honra no céu. Isso. Ou seja, não pode haver ser mais elevado, porque além do Pai que é Deus e além de Cristo que tem a natureza de Deus, porque é filho de Deus, é filho de Deus, ele veio do Pai, ele veio de Deus, ele tem a natureza de Deus, é eterno, tal como Deus é eterno, ele tem vida em si própria, Muito pode bem. dar a vida eterna a quem quer. Além do Pai e do Filho, portanto, ele era o ser, a seguir a Cristo, mais exaltado, com mais honra no céu, era o primeiro em honra a seguir a Cristo. Portanto, não havia posição mais elevada. E mesmo assim, portanto, ele teve a insensatez de querer ocupar o lugar de um ser que é divino. Exato. Não é? Ele que é um ser criado nunca poderia ocupar o lugar de um ser que é criador, que é divino. Nunca, isso é impossível. Por mais inteligência que ele tenha e poder que ele tenha, ele nunca pode ocupar o lugar do próprio Criador, aquele que tem vida em si próprio. Isso. É como um filho querer igualar-se ao pai em tudo, não dá, quer dizer, mais que não seja pela idade, não é? Pelos anos a mais que tem de vida, de experiência, não é? Por muito semelhante que um filho possa ser ao pai, não é? Mas nunca é igual, quer dizer, o pai é pai e o filho é filho. E, portanto, isto é óbvio, é lógico, mas Lúcifer não foi para ele lógico, não é? Porque ele permitiu que o orgulho e a vaidade suplantassem a lógica e, enfim, e o bom senso. Então, irmãos, para nós compreendermos o que existe aqui neste mundo e como existe tanta maldade, como existe uma força tão grande, é necessário nós compreendermos o que é que ele começou a fazer no céu, não é? O que é que ele começou a fazer no céu? Ele começou a considerar a sua glória como pertencente a si próprio, como não vindo de Deus, como sendo dele próprio, não é? Então ele começou a ficar descontente com a sua posição que Deus lhe tinha dado. E ele começou a condescender com o desejo de exaltação própria, exaltar-se a si próprio. Em vez de exaltar a Deus, ele começou a querer exaltar-se a si próprio. Então, conforme diz a Bíblia... Já uma vez eu tinha aqui chamado a atenção, lembro que foi numa lição anterior, mas poderemos fazê-lo novamente. No texto que o irmão acabou de ler há pouco, em Isaías 14, repara a quantidade de vezes que o pronome pessoal eu é referido. Isso. No versículo 13, e tu dizias no teu coração, eu, cá está, olha, uma primeira vez, eu subirei ao céu, acima de estrelas de Deus, não está lá o eu, mas está subentendido, porque na língua portuguesa nós pomos muitas vezes o sujeito em forma subentendida. Eu, segunda vez, exaltarei o meu, é um pronome possessivo, meu trono, e no monte da congregação eu me assentarei da banda dos lados do norte, eu subirei acima das mais altas nuvens e eu serei semelhante ao Altíssimo. 6 vezes, curiosamente, número 6, o número da imperfeição, não é? Portanto, aparece aqui 6 vezes o pronome pessoal eu. Eu pergunto, ele tinha ou não tinha um problema com o eu? Claramente. Muito bem. É claro que isto foi uma coisa estranha quando surgiu no céu. Nenhum anjo, nenhum ser criado estava habituado a pensar em si. Cada um deles pensava no outro. E a vida no céu era, como é que eu hei de explicar? Cada um beneficiava o outro. Cada um pensava no outro e beneficiava o outro. Ou seja, a lei do altruísmo imperava. A lei do altruísmo. Exatamente. E agora Satanás vem... Ninguém pensava em si próprio. Pensava em si próprio. Exatamente. E agora Satanás vem com uma ideia nova, uma ideia nova, um paradigma completamente novo. E em vez do altruísmo traz o egoísmo. O egoísmo, e aquilo baralhou, eles ficaram muito confusos, os anjos no céu, porque até à data, durante milénios, durante milhares de anos, nunca ninguém tinha surgido com aquela ideia. Eles ficaram assim sem perceber muito bem, e tanto assim que ele enganou 1/3 dos anjos, não é? Ou seja, ele habituou os anjos a pensarem em si próprios, a pensarem em si, e não no Criador, e não no seu próximo, no seu semelhante, não é? Isso faz lembrar certas ideologias. Faz lembrar certas ideologias que levam a pessoa a pensar muito em si mesmo, nos seus direitos, para reivindicar os seus direitos. Isso, exatamente. De onde é que isto vem? Já sabemos. Exatamente, já sabemos de onde é que vem isto, não é? Então começou a querer o serviço e a lealdade dos anjos para si e não para Deus. Ou seja, ele queria agora que os anjos começassem a servi-lo e a adorá-lo em vez
de a Deus. Então começou a acariciar os tais sentimentos de inveja e ciúme que ele espalhou pelos outros anjos. E permitiu que o ciúme, no seu coração, portanto, por causa da exaltação que o Pai tinha dado a Cristo. Porque houve uma altura, ele já a tinha, mas houve uma altura em que o Pai convocou todos os anjos do céu, milhões deles, não é? E disse, por bem deixar as coisas bem claras. Bem claras. E disse, a partir de agora, portanto, que fique bem claro que o meu filho deve ser adorado e obedecido tal como se fosse a mim próprio, não é? Então, a partir daí, portanto, as coisas pioraram ainda mais na cabeça do Lúcifer, não é? O irmão disse bem, não é que essa posição que Cristo tinha não existisse já existia, sempre existiu, só que, como se costuma dizer em linguagem popular, Deus o Pai quis pôr os pontos nos is, não é? Exatamente. E deixar as coisas bem claras, não é? Porque então, já sabia o que é que ia no coração de Lúcifer, não é? Que ele estava a pôr em causa, digamos, a posição de Cristo. Exatamente, portanto, ele começa a permitir que o ciúme surja dentro dele, que foi aumentando cada vez mais. Então, a partir desse momento em que em que o Pai faz essa declaração perante os milhões de anjos do céu, a partir daí o ciúme e a inveja aumentaram contra Cristo, contra Cristo, o Filho de Deus, não é? E é interessante, quer dizer, este ciúme e esta inveja não se compreende muito bem, mas de certo modo conseguimos entender porquê. Porque Cristo existia no céu na forma de um arcanjo. Ele existia no céu na forma de um arcanjo. Então, quem olhasse para Cristo na forma de um arcanjo, é como se Cristo fosse quase igual aos outros anjos, igual aos outros arcanjos, igual aos outros serafins e querubins. Estão a ver? Satanás começou a olhar para ele e começou a ver, então, mas ele é um igual a mim, praticamente um igual a mim, porque é que ele há de ter a primazia? Porque é que ele há de ter o poder e a autoridade máxima suprema? Porque é que temos que lhe obedecer? A gente olha para ele, é como um de nós. Porque Cristo sempre foi assim, não é? Cristo sempre quis misturar-se com os seres criados para lidar com eles, para estar junto deles, não é? Cristo sempre teve essa natureza. E o Pai decidiu assim também e consentiu nisso, por isso ele existia no céu na forma de arcanjo, não é? Para se comunicar facilmente com os outros seres criados. Por isso ele até é chamado Cristo nosso irmão, não é? Portanto, exatamente. Mostra... Então ele começou a cobiçar a glória que o Pai tinha dado a Cristo, não é? E aspirou ao poder que Cristo tinha. Ele quis ter o poder e a autoridade que Cristo tinha no céu. E começou-se a queixar junto dos outros anjos que Deus tinha sido injusto com ele a não permitir que ele pudesse ocupar a posição também de Cristo, não é? E começou depois a dizer que Cristo tinha usurpado o lugar que lhe pertencia a ele. Vejam, é realmente... Quando o pecado começa a entrar na mente e começa a ganhar terreno, é impressionante. É impressionante. Nós ficamos cegos quando nós damos aso ao pecado e damos livre curso ao pecado dentro de nós. Nós ficamos cegos e nem conseguimos ver a patetice e a tolice dos caminhos em que por vezes os seres humanos entram, ficam tão tolos, tão que eles não conseguem perceber o caminho em questão. A triste figura que fazem. A triste figura que fazem, não é? Então, ele começou então a dizer junto dos anjos que Cristo tinha usurpado o lugar que lhe pertencia, e os anjos começaram a ouvir aquilo tudo e a pensar naquilo tudo. Será que ele tem razão? Então, ele começou, portanto, a efetuar a obra primeiro em segredo, depois mais às claras. Ele começou a desejar e a dizer junto dos anjos que ele devia ser o primeiro no céu. E aqui as coisas começaram-se a complicar. Ele queria ser o primeiro. E o primeiro no céu, além do Pai, era Cristo. Portanto, ele queria ser o primeiro no céu e não Cristo. Então, ele reivindicou o direito à honra e à autoridade que o Pai tinha conferido ao seu filho e, portanto, queria ser... E depois houve um momento em que ele queria ser semelhante ao Altíssimo. O Altíssimo é o Pai. E já agora, irmão... há um outro aspecto que também já pensei, que é o seguinte, reparem, porque Lúcifer estava numa posição de grande responsabilidade, na qual o Senhor o tinha colocado, ele era um dos príncipes, não é? Que havia, sendo que Cristo era o príncipe dos príncipes, não é? Isso mesmo, o que é que muito acontece? Bem, e porque ele tinha esta intimidade com o próprio Deus, ele estava numa posição favorecida
para que os Isso, anjos pudessem pensar assim, se ele está a falar como fala, é porque ele tem conhecimento de causa, ele sabe do que está a dizer, exatamente, porque ele tem intimidade com o próprio Deus, ele lá sabe de alguma coisa que nós não sabemos, não é? exatamente, é E isso mesmo. curiosamente foi esse mesmo pensamento que ele induziu depois, posteriormente, a Eva, quando fez Eva crer que Deus não lhe tinha revelado tudo aquilo que era para revelar, não é? Que Eva não estava a par de todo o conhecimento. Isto é extremamente subtil, mas tem a sua influência maléfica quem aceita esta dúvida, não é? E os anjos Exatamente. começaram a pensar, como o irmão disse muito bem, começaram a pensar, a refletir e pensaram, não, espera lá, ele é o nosso chefe, ele sabe, Isso, ele sabe. ele priva com Deus, não, Isso, há ali qualquer coisa, se calhar, que ele sabe que nós não sabemos e para ele que é falar... capaz de ter razão. Isso, E que é capaz de ter razão. é terrível, isto é terrível. Então, então ele abandonou a sua posição como querubim protetor, ele abandonou a sua posição para fazer então esse trabalho um trabalho mais abrangente junto dos anjos. Foi a tal E campanha Deus, que ele fez, começou a fazer a campanha tal pelo campanha, imperador. e Deus triste com isto tudo, não é? Deus triste com isto tudo, mas Deus o amava e Deus queria ver se o recuperava, se o ganhava de volta. Por isso Deus deixou as coisas avançarem. Então ele perdeu, depois acabou por perder a posição de querubim protetor, porque ele foi destituído da sua função. Deus não permitiu então que ele voltasse mais a essa função. Começou então o seu tal... E Deus tal até o comércio. queria readmitir. Até o momento o Senhor estava Sim. na disposição de o readmitir. E ele é que Sim. não se, digamos, não se permitiu. Se não é? ele se arrependesse, Ora bem. Deus colocá-lo-ia novamente como querubim protetor. Mas devido ao comportamento dele, por agora, ele foi destituído da sua função. Não é? Então ele perdeu essa posição, começou a fazer o tal comércio, que é a administração corrupta, a introdução do eu, dos interesses próprios nas funções espirituais na administração do governo de Deus, e começou a inculcar então na mente dos anjos, através de métodos que ele inventou na altura, que é a influência da mente sobre a mente. Os princípios do hipnotismo foi ele que os inventou. Pois. E foi ele que os experimentou pela primeira vez portanto, no céu. Que é uma mente Portanto, tentar influenciar outra mente. Exatamente. Os princípios que estão na base do hipnotismo é a influência de uma mente sobre outra mente. Isso. Ele usou essas técnicas para conseguir convencer e influenciar os anjos para ir virem para o lado dele, não é? Hoje fala-se muito infelizmente, infelizmente na programação neurolinguística, portanto que diz-se que muitos pastores das igrejas cristãs, inclusivamente da Igreja do Senhor, muitos pastores estão a ser mandados para cursos de formação para aprenderem a programação neurolinguística, que é saberem, conseguirem levar o ouvinte a fazer aquilo que está a ser dito e conseguirem convencer a pessoa de que aquilo que está a ser dito é mesmo assim. Portanto, é uma técnica em que se utiliza a programação neurolinguística, não é? E infelizmente muitos pastores estão a ser enviados para esses cursos. Isso começou há uns anos atrás, penso que há uns 15 anos atrás, pelo menos 15 ou 20 anos, que os pastores começaram a ser enviados para essas formações, para que quando eles falam e pregam, as pessoas possam ficar convencidas e mentalizadas daquilo. Aliás, isso não é, não é apenas, isso não é bom. Eu diria que isso é apenas um ramo entre vários ramos e a psicologia em geral, portanto, é uma forma, portanto, de alguém conseguir influenciar a mente de outrem, não é? Supostamente para o bem, para curar aquela mente, não é? Sim. Mas, olha, eu recomendo para quem gostar destes temas, isto são temas que eu já estudei a fundo. Há um capítulo, no livro A Ciência do Bom Viver, de Ellen White, cujo título é A Cura Mental. E Ellen White adverte contra o elevadíssimo perigo que é alguém pensar que pode ter legitimidade para influenciar a mente de outra pessoa. Não temos essa legitimidade. Nós podemos e devemos partilhar as verdades da Palavra de Deus, falar da realidade como ela é à luz da revelação, mas quando nós pretendemos querer influenciar outros, já estamos a entrar no caminho que Lúcifer entrou. E exatamente, querer influenciar os outros anjos. Isto é terrível. E isto, muitas vezes, a fronteira entre o influenciar e o advertir ou encorajar, muitas vezes a fronteira é muito ténue.
Isto é um campo muito melindroso, muito perigoso, muito subtil. Exatamente, Muito muito subtil bem, mesmo. é isso mesmo. Portanto, ele desenvolveu, não esqueçam, as técnicas do hipnotismo que hoje existem aqui na Terra. Olha, irmão, então, nós já estamos um bocadinho atrasados na nossa... e eu agora propunha que nós avançássemos, tem que ser agora em, digamos, de forma... Só duas coisas. Sim, Só duas sim. coisas. Portanto, ele começou a lutar contra a lei de Deus, que governavam os seres criados, e disse que essa lei tinha que ser posta de parte. Pois. Ou tinha que ser modificada, aperfeiçoada, porque estava desatualizada. Então, isso foi, portanto, realmente um desastre, não é? E porque nós vemos ao longo dos séculos de história da humanidade como ele sempre tem feito tentativas, umas atrás das outras, para desprestigiar a lei de Deus. E hoje não é diferente. E hoje não é diferente. Então, aquela ideia fixa que ele tinha no céu de pôr de parte a lei de Deus, ele continuou com essa ideia aqui na Terra, depois do pecado de Adão e Eva, e ainda hoje ele insiste e diz que nenhum ser humano consegue guardar a lei de Deus, que é uma lei injusta, arbitrária, que tem que ser posta de parte, tem que ser abolida, anulada, e ele tem se esforçado para isso como se esforçou no céu. E disse que Deus não era um ser de amor, tal como ele dizia que era, e portanto Deus teve que deixar o seu filho vir a este mundo, não só para levar os pecados do ser humano, para levar a culpa e a condenação do pecado, mas Cristo teve que vir a este mundo para mostrar que Deus é um Deus de amor e que está disposto a salvar as suas criaturas e está disposto a dar a sua própria vida se necessário for. Então, acusações contra o caráter de Deus, contra o governo de Deus e contra a lei de Deus, tudo isso Cristo teve que desmascarar. E é por isso que o conflito continua até hoje, não é? Para desmascarar estas falsidades que ele promoveu no céu e que 1/3 dos anjos acreditou, não é? O irmão tirou umas palavras das bocas, eu ia mesmo resumir dizendo isso. Portanto, podemos resumir esta revolta inicial de Lúcifer no céu como sendo um atentado, primeiro, ao caráter de Deus, ao governo de Deus e à lei de Deus. Exatamente, muito bem. Então, foi assim que as coisas aconteceram. Muito bem. Pronto, nós temos já, portanto, uma ideia, então, vamos avançar de quem era este ser, com quem começou a rebelião, e agora a lição diz-nos que quando Adão e Eva foram criados, ele veio e tentou, então, convencer Adão e Eva de que realmente eles estavam melhor com ele do que com Deus, que Deus estava a esconder algo bom deles, e ele conseguiu. Portanto, Adão e Eva acreditaram na mentira de Satanás, que Deus estava a esconder algo deles por não comerem do fruto da árvore proibida, e foi assim que o pecado surgiu aqui neste mundo. Muito bem. Ou seja, a guerra que começou no céu foi transferida para aqui. Isso. Então este mundo passa a ser o reino de Satanás, passa a ser o seu domínio, e os seres humanos que nascem neste mundo passam, portanto, a ser os seus súbditos. Isso. Satanás considera os seus súbditos, tanto mais que eles estão inclinados a fazerem a vontade dele e não de Deus. É verdade. Não é? Então ele considera os seus súbditos. E Cristo veio aqui ao terreno, ao campo de batalha de Satanás, para tentar resgatar a raça humana. Exatamente. Então o Filho de Deus vem a este mundo para lutar no próprio campo de batalha de Lúcifer, aqui na Terra, frente a frente com ele, porque o próprio Lúcifer pegou nele nos 40 dias do jejum no deserto, pegou nele e o tentou, não é? Levou-o até ao pináculo do templo, etc. Portanto, frente a frente com ele, tentou fazer com que Cristo pecasse e desconfiasse do seu pai, tal como ele tentou fazer com Adão e Eva. Não é? Ele tentou fazer com que Cristo desconfiasse do pai. Então, mas se tu és o Filho de Deus, estás nessa miséria, estás com esse aspecto, estás magro, nem se conhece a tua imagem, a tua figura, o teu rosto está desfigurado, há 40 dias estás de jejum, será que és mesmo Filho de Deus? Faz um milagre para que eu veja que és o Filho de Deus, que eu vim do céu, fui enviado por Deus, o teu pai, que supostamente penso que és tu, mas eu não tenho a certeza, faz um milagre para que eu tenha a certeza que és tu e te entregue a mensagem que eu tenho do Pai para ti. Então esta foi a tática para fazer com que Cristo fizesse um milagre em seu próprio benefício, não é? Porque se ele fizesse isso, então ele tinha-se desqualificado para ser o nosso Redentor. Irmão, eu dou tantas graças a Deus porque quando nós estudamos a fundo a palavra de Deus, nós ficamos a perceber ao milímetro quais são as estratégias que Satanás tem usado e com muito sucesso, infelizmente, ao longo dos séculos. Porque hoje as estratégias dele não mudaram nada, são exatamente as mesmas. E quando nós estudamos a palavra de Deus, nós conseguimos depois identificar e conseguimos ver, mas isto acontece aqui e ali, neste aspecto e naquele da vida. Quão gratos nós deveríamos estar para com o nosso Deus por termos a sua palavra, que, como o salmista disse, é uma lâmpada para os nossos pés. Eu diria hoje que é o GPS da nossa vida, porque ela nos ajuda a identificar os perigos, não é? Na nossa caminhada, não é?
Isso. Assim como um GPS diz, olha, há ali perigo, ali há um radar, etc. Isso, A muito palavra bem. de Deus ensina-nos e vai à essência do problema, vai à raiz do problema. E a raiz do problema surgiu com Lúcifer e com a sua revolta e rebeldia no céu contra Deus. Portanto, ele viu aqui em Adão e Eva e nos seus descendentes uma oportunidade de ganhar súbditos. Súbditos, além de um terço dos anjos, que já eram milhões, ele quis ganhar depois, portanto, todos os que nascessem neste planeta para o lado dele, na guerra contra Deus. Portanto, essencialmente é isto que está por detrás das coisas que acontecem aqui neste mundo, se me permite, aqui na lição de segunda-feira, há aqui uma ideia principal, eu vou apenas resumir de forma bem concreta, que é o seguinte: assim como os anjos tiveram que ser expostos a uma escolha, ou seja, tiveram que ser... um teste. Exatamente, eles foram confrontados com uma escolha, eles tinham que tomar uma escolha, muito bem. Okay? Assim, os nossos primeiros pais foram confrontados com uma escolha. Aliás, até os outros mundos criados por Deus também foram confrontados com uma escolha. Também. E eles fizeram a escolha certa. Nós hoje, aliás, a humanidade ao longo de todos os séculos é confrontada com uma escolha. Nós hoje somos confrontados com escolhas e nessas escolhas uma. Ou nós inclinamos para Deus ou fugimos de Deus. Ou rejeitamos Deus. Exatamente. Tudo se baseia nisto. Tudo. Quando nós falamos, estamos no tempo da graça. O tempo da graça vai acabar. E depois vem as 7 últimas pragas, Cristo vai sair do santuário, o tempo da graça vai acabar. O que é o tempo da graça? É um tempo de oportunidade que Deus nos dá para fazermos escolhas. Isso mesmo. É um tempo para fazermos escolhas, não é? E oxalá que as nossas escolhas sejam as escolhas certas. Que não é a escolha do Lúcifer. Exatamente. Então é muito importante esta liberdade de escolha que Deus dá, não é? E porquê é que Deus não destruiu Lúcifer logo no início? E porquê é que Deus optou por expulsá-lo do céu? Para ele desenvolver plenamente o seu caráter, para que todos pudessem ver, todos os seres criados, anjos, planetas, mundos criados, o próprio ser humano, para que todos pudessem ver que aquela linha de raciocínio, aquele caminho pelo qual Lúcifer queria conduzir os seres criados, que dizia ele que era melhor, que os caminhos de Deus... Ficasse provado que não prestava. Ficasse provado que não prestava, não é? Então Deus permitiu assim para que as dúvidas desaparecessem. Isso mesmo. E para que o universo possa ficar numa base segura para toda a eternidade. Irmão, se me permite, eu vou aqui dizer algo que me tem, trabalhado aqui na mente. Eu acredito, nós estamos a viver hoje num período da história humana e sabemos que estamos a ver no período que precede imediatamente a segunda vinda de Cristo. Eu não tenho nenhuma dúvida, e o irmão também não tem, como eu sei, e muitos outros, graças a Deus, não temos dúvidas nenhumas de que estamos a viver, já entramos na reta final da história deste mundo. Não há qualquer dúvida sobre isso. E muitas vezes nós nos confrontamos, mas porquê que isto acontece? Porquê que Deus permite isto? À luz daquilo que eu aprendi na palavra de Deus sobre o início deste grande conflito... À luz disso, isso mesmo. À luz disso, eu hoje consigo compreender. Deus permite isto para que se manifeste o que vai no coração de cada um. Exatamente. Tudo tem que sair cá para fora. Ou seja, porque reparem, há motivações... Reparem, quando eu vejo... Eu costumo dar este exemplo. Há duas pessoas que podem fazer o mesmo ato. Por exemplo, um ato de benevolência, de bondade, duas pessoas, ou seja, olhamos exteriormente para as duas pessoas, elas têm exatamente o mesmo comportamento, não há nada que distinga uma da outra. Pois, e os Mas motivos? Uma pode estar a fazer o ato de benevolente com a motivação e o outro estar a fazer com outra motivação totalmente diferente da motivação do primeiro. Como é que nós sabemos? Não sabemos. Não sabemos, porque nós não sabemos o que é que vai no coração de cada um. Só Deus sabe, porque Deus é o único que conhece o coração de todos os filhos dos homens. 1 Reis 8:39. Então, o que é que acontece? Deus então permite que as coisas amadureçam para que... Com o andamento, quer as pessoas queiram, quer não, o que lá está no coração acaba por sair cá para fora. Isso, e se revelar completamente. Fica claro. Olha, eu vou dar um exemplo. Judas Iscariotes, durante quase todo o tempo em que os discípulos andaram no círculo íntimo com Jesus, eles estavam longe de imaginar quem era realmente Judas Iscariotes. Exatamente. Aliás, até pensavam que ele era o melhor, o mais qualificado. Sim, era o pensavam que ele era o mais grupo, qualificado. ou o ministro das finanças do grupo. Então, é isso. Deus teve que permitir que o caráter de Judas Iscariotes se acabasse por revelar completamente. E eu acredito que quando ele se revelou plenamente, na sua totalidade, os outros 11 discípulos devem ter ficado para morrer, não é? Porque eles não imaginavam que Judas Iscariotes fosse quem fosse. Claro que Jesus já o conhecia há muito tempo.
Por exemplo, 1 ano e meio antes da traição, ele proferiu aquelas palavras que vêm registadas em João 6, 70 e 71, em que Jesus disse assim: não vos escolheu em número 12, porém um de vós é um diabo. E a quem é que ele estava a referir-se? O versículo 71 diz, estava a referir-se a Judas Iscariotes. Então, Jesus não foi apanhado de surpresa com Judas Iscariotes. Nunca foi. Mas os discípulos foram. E eu pergunto, será que hoje Deus não está a permitir exatamente o mesmo? Deus não está a permitir, por exemplo, que dentro da igreja, por exemplo, onde sabemos, foi ele que o disse, é por isso que sabemos, há trigo e joio, o trigo cresça e o joio também cresça, e quando amadurecem já dá para ver a diferença entre um e outro. Tem que se revelar. Isso. E as coisas vão se revelar, ou mais cedo ou mais tarde vão se revelar. E o tempo, portanto, mostra essas coisas. O tempo mostra isso. Aliás, há um texto do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 4:5 que diz que Deus manifestará os desígnios dos corações. Claro, isso. Quando o Senhor vier, aí será a manifestação total, não é? Sem reservas. Mas até lá, eu creio que vão-se cumprir as palavras que vêm, por exemplo, relatadas em Malaquias 3:18, e eu vou ler estas palavras, onde Deus, através do seu profeta Malaquias, disse o seguinte, que chegaria um tempo, e eu vou ler esse texto, portanto, Malaquias 3:18, diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que o não serve. Nós iremos ver isso, mas só iremos ver isso quando isto tudo se manifestar, não é? O apóstolo Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios 11:19, não diz isto, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Para que se manifestem, pois. Então porque... reparem bem, o que é que está a acontecer hoje? Eu acredito que é uma réplica exata, ao pormenor, do que aconteceu no início, que nós aqui avaliamos, em que Deus está mais uma vez a permitir que tudo se manifeste, para que fique claro aos olhos de todos, à compreensão de todos, quem é quem neste grande conflito. Isso mesmo, quem exatamente. É que se posiciona do lado de Deus e quem é que se posiciona contra Deus. Pois é. Porque eu hoje posso olhar para uma pessoa, não é? E achar, aquela pessoa é muito santa, é muito dedicada a Deus, e não ser, e ser o oposto, ou vice-versa. Eu olhar para uma pessoa e pensar, aquela pessoa nunca vai herdar o reino dos céus. E no entanto vai lá estar, não é? Portanto, e já para não falar de mim próprio, não é? Eu a pensar que sou de Deus e não ser, não é? Então Deus vai permitir que cada um tenha as oportunidades para manifestar o seu verdadeiro caráter. E quando isso ficar claramente revelado, então Deus aí vai, digamos, pôr um ponto final neste grande conflito. Porque já não há mais nada a revelar. Não há mais nada a revelar. Porque já tudo foi esclarecido. Exatamente. Não é? Ou seja, o que Deus está a fazer é pôr numa base segura, portanto, o seu governo, a sua administração para toda a eternidade. Exatamente. Para milénios no futuro. Exatamente. Não é? Exatamente. É isso que ele está a fazer. Eu vou resumir à minha maneira, para se o irmão quiser acrescentar, pode acrescentar. Na lição de quarta-feira, quando diz aqui o amor encontra uma maneira, que maneira foi esta? Pois bem, foi a maneira de o Senhor vir a este mundo, não é? A tal semente da mulher que foi anunciada lá aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, no Éden, não é? Então, Jesus viria e ao vir como segundo Adão, ele iria vencer onde o primeiro Adão falhou. E exatamente foi isso que aconteceu. Ou seja, a morte de Jesus na cruz é que é o grande elemento, o grande acontecimento, o grande evento na história da humanidade em que Jesus vence definitivamente, digamos, este grande conflito em favor da humanidade. Portanto, põe a humanidade num plano seguro. Agora depende da escolha de cada um. Ou seja, a possibilidade existe, está ao nosso alcance. O potencial está lá. Agora depende da escolha de cada um de nós, não é? Exatamente. E através daquilo que Jesus fez, ele pode, eu gosto aqui da primeira frase da lição de quinta, o que Jesus fez por nós na cruz capacita-o também a interceder por nós no céu, que é o trabalho que ele está a fazer desde que ascendeu ao céu. Exatamente. E faz até o dia de hoje. Qualificou para essa função. Exatamente. Que não teria legitimidade para ser o nosso intercessor se não tivesse passado por onde passou. Então, ao passar por onde passou, ele tornou-se um de nós para vencer onde nós tínhamos falhado, para que assim pudesse oferecer gratuitamente a sua vitória a cada um de nós, àqueles que o aceitam ou querem aceitá-lo como seu salvador pessoal.
E venceu, portanto, com desvantagem em relação a Adão. E que Porque desvantagem. Adão falhou quando todo ele era perfeito. Isso mesmo. Na sua mente, na sua parte Isso, espiritual, na isso. sua parte moral, no seu corpo, na sua carne. Ele era perfeito em todos os aspectos. E Jesus, quando veio ao nosso mundo, Exatamente. ele tinha a nossa humanidade degenerada. Ora bem, ele tinha a nossa humanidade caída. Exatamente. Tinha a nossa humanidade pecaminosa. Portanto, Cristo estava em desvantagem em relação a Adão. Completamente. No entanto, ele obedeceu perfeitamente e redimiu a queda de Adão. Muito bem. Não é? Muito bem. Mesmo com essa desvantagem toda. Ó, irmão, já estamos com 1h50. O tempo passa, não é? Nem dei pelo tempo que passou. Mas de qualquer modo, nós depois ao longo deste trimestre iremos depois aprofundar mais certos aspectos. Hoje foi, digamos assim, o grande, digamos, a grande visão geral e dando mais ênfase ao início do grande conflito, porque se nós percebermos bem, irmãos, não se esqueçam disto, se nós percebermos bem como o grande conflito se iniciou, nós iremos perceber o grande conflito ao longo de toda a história e inclusive nos nossos dias também. O que está nos bastidores, no mundo invisível, por trás, não é? Lembram-se que muitas vezes, lembram-se daquele episódio em que o profeta, o servo do profeta estava com muito receio dos exércitos dos estrangeiros que estavam, portanto, a invadir as terras do povo de Deus. E o profeta pede ao Senhor, Senhor, abre os olhos. E ele viu o mundo invisível. Isso. E ele viu montes, colinas à volta cheias de milhares de anjos de Deus, não é? Prontos a proteger o povo de Deus dos exércitos estrangeiros. Exatamente. Então, há todo um mundo invisível à nossa volta que nós não vemos, mas há toda uma batalha, uma guerra que se trava, que se passa, não é? E que Deus nos tenta guardar e proteger e levar conduzir pelo caminho certo e convencer-nos do caminho certo, etc. Então, nós não nos esqueçamos que há esta guerra invisível, não é? À nossa volta e que um dia terá um fim. Temos um grande sumo sacerdote no santuário celestial que se qualificou para ser o nosso guardião, o nosso advogado, o nosso sumo sacerdote. Pronto, é isso. É isso. Vamos terminar com uma oração. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, mais uma vez queremos exprimir a nossa profunda alegria, Senhor, a nossa satisfação pela Tua revelação. Este Teu livro sagrado, Senhor, é o livro dos livros, é o livro que conta a verdadeira história da humanidade e particularmente a história do povo de Deus ao longo dos séculos. Por este livro nós ficamos a conhecer esta realidade invisível que nós não conseguimos percepcionar com a nossa visão humana, com a nossa visão física, mas pela fé e através da revelação nós conseguimos então entender aquilo que acontece no mundo invisível e que determina aquilo que acontece no mundo visível. Senhor, obrigado por nos ajudares a compreender como tudo se iniciou nesta rebelião deste anjo que era tão honrado por ti, Senhor, e que estava numa posição tão elevada e que se revoltou contra ti, pôs em causa o teu caráter, pôs em causa o teu governo, pôs em causa a tua lei e continua a fazer isso. Ó Senhor, ajuda-nos para que com a tua ajuda, com o teu poder, com a tua graça a trabalhar em nós, nós possamos ser subtraídos a toda esta influência maléfica do príncipe das trevas. Senhor, abençoa-nos, protege-nos e livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor, assim seja. Ok, amigos, despedimos por hoje. Marcamos encontro para a próxima semana. Que Deus vos abençoe grandemente. Até à próxima. Uma boa semana para todos.